Jojo respirava com dificuldade enquanto carregava pedaços de monstros, e uma voz impaciente ordenava que todos se apressassem, avisando que, se não terminassem antes do pôr do sol, ninguém jantaria. Alguns desabavam de exaustão, mas um rapaz os chutava e gritava que, se ainda podiam respirar, deviam se levantar e continuar. Joe, já cambaleante, ouve o mesmo sujeito chamá-lo de inútil e perguntando o que diabos fazia ali, mandando que se movesse logo. Ele era apenas um homem comum tentando sobreviver em meio ao apocalipse. No ano de 2026, o mundo entrou em colapso, quando insetos gigantes emergiram do subsolo e incontáveis portais para outros mundos se abriram. As pessoas passaram a chamá-los de abismos, locais onde criaturas saídas de pesadelos vagavam, como monstros de uma masmorra insana. Porém, junto com eles veio uma radiação misteriosa, e alguns humanos começaram a despertar poderes sobre-humanos, recebendo o nome de despertadores. Os que não tiveram essa sorte precisavam aceitar os trabalhos mais sujos e perigosos para conseguir comida. Ju era um deles. Ele e os demais colocavam os restos dos monstros em caminhões, desabando no chão depois disso. Um tapa repentino atinge o rosto de Ju. O capitão, furioso, exige saber o que ele pensa que está fazendo e se está tentando bancar a vítima. Joey leva a mão ao rosto ferido e ironiza, perguntando se sua cara machucou a mão do outro. O homem o chama de insolente e quer saber se ainda consegue trabalhar, dizendo que, se não puder, que suma dali. Mesmo tremendo de cansaço, Joe afirma que consegue. O capitão apenas ordena que limpem tudo antes do anoitecer. Joe responde que vai terminar, mas logo o chão começa a tremer. Ele se pergunta se foi um terremoto, até notar um inseto gigante ainda vivo à frente. O capitão grita que há um sobrevivente e todos entram em pânico. Joe tenta fugir, mas o capitão observa e corre na direção dele, pensando que escapar não o salvará. Ele range os dentes e dispara, acertando a perna de Joe. O rapaz cai gritando de dor enquanto o outro foge rindo, dizendo que os fracos só servem para ser isca. Joe, estirado no chão, entende que foi abandonado para morrer e que tudo o que queria era sobreviver. A dor o consome e ele se pergunta por que viver era tão difícil para alguém tão fraco. As lágrimas caem enquanto fecha os olhos, até sentir algo rastejar em sua mão. Uma barata sobe lentamente por seus dedos. Ele murmura que em um mundo como aquele, talvez apenas elas tenham vida fácil, pois comem qualquer coisa e continuam vivas mesmo sob a radiação do abismo. Pensa que, se houvesse uma próxima vida, ser uma barata não seria tão ruim. Então o som de notificações começa a ecoar. Transformação humana iniciada. Sistema de evolução ativado. Primeira reconstrução falhou. Segunda falhou. Terceira também. E depois de mais de 1.500.000 tentativas, a reconstrução finalmente tem sucesso. Zoe abre os olhos, confuso, e vê algo estranho em sua mão. Aproxima-se de um espelho e se choca ao perceber que virou uma barata. Se pergunta se aquilo ainda é ele, tentando entender por que agora tem 4 braços, embora pareça natural, e apenas aquele músculo nas costas o incomoda. Quando tensa as costas, percebe que asas se movem sozinhas. Resmunga que, se soubesse que os desejos antes da finalização eram atendidos, teria pedido algo melhor. Uma voz ecoa chamando-o de humano ingrato e perguntando como ousa zombar da bênção do deus das baratas. Diz que em 5.000 anos ele é o primeiro humano a pedir por esse poder e que lhe concederia as habilidades mais fortes, questionando se agora se arrepende. Ju pensa que talvez aqueles romances de internet não mentissem e o chama de pai, pedindo perdão e dizendo que retira o que disse. O inseto ao seu lado o encara e desaparece. O sistema notifica que foi desligado, informando que o deus das baratas não gosta mais dele. Joe ri sem acreditar, pensando que acabou de ativar seu próprio código de trapaça. Durante os 10 dias seguintes, ele tenta invocar novamente o sistema, mas nada responde por mais que se esforce. As baratas ao redor observam e perguntam o que ele está fazendo, e Jory percebe que agora conseguia entender o idioma delas. Na primeira noite, pensa que brincar sobre virar uma barata era uma coisa, mas ser uma de verdade era nojento. Ao olhar para os companheiros, se dá conta de que são ainda piores, pois ao lado há baratas devorando restos, e uma delas corre até ele dizendo para comer enquanto está fresco, que ali tem um pouco de fezes recém-descartadas. Ju grita para que fique longe, mas a barata insiste, dizendo para não ser tímido, que gosta do seu molho e pode ficar com aquele pedaço. Ju acerta um golpe nela e manda se afastar. A barata cai no chão dizendo que isso doeu, e ele se desculpa, dizendo que o hálito dela cheira a cocô e perguntando se pode morrer em outro lugar. Na quinta noite está deitado no chão reclamando da maldita genética, pois até o cheiro de fezes começava a parecer bom. Precisava encontrar comida logo, ou acabaria sonâmbulo em uma pilha de esterco. Plástico lacrado impediria baratas normais de sentir cheiro de comida, mas ele não era mais uma barata comum.
Com seu conhecimento humano, sabia que deveria haver algo comestível naquele monte de lixo, mesmo que tivesse 3 anos vencido. O sistema notifica que encontrou uma torta de gema de ovo estragada, ainda com 385 calorias aproveitáveis. Ele acha repulsivo, mas ao chegar perto e provar, comenta que o cheiro é incrível e que para um humano seria impossível comer aquilo. Mas para uma barata, era um banquete, exatamente o que desejava. Na 10ª noite, o deus das baratas ainda não tinha retornado. Joe achava que virar uma barata tornaria o apocalipse mais fácil, mas a realidade deu um tapa doloroso. Era miserável e até pensou em acabar com tudo, mas descobriu que baratas não morrem por queda, afogamento ou veneno. A única saída seria encontrar um predador que o devorasse. Ele treme só de imaginar e decide continuar vivo. Afinal, baratas são insetos sociais. Se conseguisse dominar uma colônia e se tornar rei, teria mais chances de sobreviver. Pensa que não precisa de sistema nenhum, pois com sua inteligência humana iria prosperar de qualquer maneira. E diz que vê potencial no gorducho, perguntando se quer formar uma equipe. O gorducho retruca que ele nem consegue pegar cocô fresco. Joe pensa que naquele mundo o poder não era viver com conforto, mas ser visto como alguém que prospera, e que só precisava de uma oportunidade para provar seu valor. No 20º dia como barata, essa chance surge. Uma voz anuncia que vão se mudar para um lugar melhor para se alimentar, e quem não quiser pode ficar ali esperando os predadores. O gorducho, com os olhos marejados, pergunta se acabou o cocô, e Joe pensa que nunca guiou baratas tão inúteis. O gorducho grita que está com medo de sair, e Joe manda calar a boca, tentando entender por que todos pareciam apavorados e se baratas sempre foram tão covardes. O grandão pergunta se alguém se voluntaria para explorar a frente e diz para pararem de olhar para o chão. As baratas estão cabisbaixas e o prota pensa que não precisa delas nem do cocô para sobreviver. Então o sistema notifica que o deus das baratas declara que, se ele aceitar essa missão, poderá ser perdoado. Joe levanta a mão e se oferece para liderar o ataque. O gorducho o chama de corajoso e Joe sorri, acreditando que seu código de trapaça voltou. Eles seguem para outro local e o protagonista comenta que basta atravessar aquela barragem, dizendo que parece fácil. O gorducho pergunta se ele sabe o que é aquilo e explica que, sempre que a comida acaba, as baratas grandes mandam as pequenas explorar novos lugares, diz que não podem perder a vida e o alerta de que é uma missão suicida. Joe se assusta e pensa que o deus das baratas deve estar zombando dele, mandando-o morrer como sacrifício, e diz que precisa recuar, pedindo um tempo, pois tem outro jeito de encontrar alimento. O gorducho chora desesperado, e então uma presença aparece atrás, que pergunta para onde ele pensa que vai, e explica que além da barragem há monstros mortos prontos para serem devorados, e que quem chegar primeiro vai se banquetear. Joe se pergunta se baratas evoluíram para comer monstros interdimensionais e responde que está de dieta, dizendo que podem ir sem ele. O deus o encara e o ergue pelo pescoço, dizendo que, se ele não quiser explorar, os filhotes servirão de jantar. Joe percebe que, mesmo como insetos, ainda estavam presos à lei do mais forte. Quando era humano, sua equipe também era mandada caçar por ser fraca, e entende que ninguém é insubstituível. O deus das baratas declara que procurar comida é um privilégio e que todos deveriam agradecer por receber uma chance de sobreviver. Em seguida, joga Joe no chão e pisa sobre ele. Joe se treme todo, pensando que precisa recuperar seu código de trapaça, porque apenas poder comer qualquer coisa não bastava. Ele precisava ficar mais forte. Depois, em outro ponto, o grupo de baratas avança em meio aos destroços, e Joe ordena que seus irmãos se espalhem. Avancem com cuidado, e se algo acontecer, alertem os demais. O gorducho tenta se agarrar nele, mas Joe empurra sua mão, dizendo para parar de pegá-lo, e o outro responde que está com medo. Eles seguem até que percebem algo estranho à frente, e Zu nota que aquilo não parece um rio, perguntando por que há ondas no lugar errado. A barata maior comenta que já estão na metade do caminho e nada aconteceu, enquanto o deus das baratas diz que não podem deixar os pirralhos pegarem tudo de bom, que vão voar por cima e, se houver perigo, serão eles os devorados primeiro. Zu resmunga que sabem voar tão bem e mesmo assim os usaram como batedores, chamando-os de covardes. O gorducho vira-se e congela ao ver o enorme olho de uma criatura. Zou percebe horrorizado que as pedras em volta não eram rochas, e sim sapos camuflados prontos para atacar. O gorducho começa a chorar enquanto o sapo escancara a boca, lançando a língua longa e viscosa.
As baratas entram em pânico e tentam fugir, mas a língua atinge vários de uma vez e o monstro os engole. O sistema analisa o predador, sapo mutante, espécie anfíbia, pernas traseiras potentes, capaz de saltar 20 vezes seu próprio corpo, língua que se estende a 4 metros por segundo, recoberta por dentes farpados e muco paralisante, fraqueza incapaz de ver presas imóveis. O gorducho acredita que vai morrer e se desespera, mas Zu grita para que fiquem parados, dizendo que o bicho não enxerga o que não se move nem respira. O tempo congela por um instante até o sistema exibir uma nova notificação. O deus das baratas oferece duas opções: seguir a rota segura e sobreviver, ou salvar um companheiro e ganhar o primeiro seguidor leal em sua jornada para se tornar rei das baratas. Jué pensa que é impossível virar rei se morrer ali, e que a escolha é óbvia, mas ao olhar para trás vê o gorducho chorando, e uma lembrança o atinge. Recorda que no passado tudo o que desejou, aquilo que nunca ousou sonhar, não era poder nem sobrevivência, mas que alguém voltasse e o salvasse. Mesmo diante da morte, ainda esperava ser salvo. Jué então estende a mão, puxa o parceiro e começa a voar, dizendo que ele precisa parar de comer tanto cocô que vai entrar em dieta. O gorducho sorri de orelha a orelha e diz que o ama, e Jué manda que cale a boca porque a respiração dele o distrai. De repente percebem que estão prestes a cair direto na boca de um sapo. Joe olha para o lado, lança o parceiro longe e é engolido pela criatura. O sistema apita informando que ele passou no teste do deus das baratas. Seu espírito altruísta o comoveu. O acesso ao sistema foi restaurado e uma nova característica foi desbloqueada: devorar todas as coisas. A habilidade é ativada e novas capacidades são adquiridas, incluindo língua grudenta e muco ácido do sapo mutante. Uma explosão faz o corpo do anfíbio se desfazer e notificações surgem sobre uma recompensa especial. De dentro das gosmas verdes, um pé humano surge. Já observa o próprio corpo sendo restaurado e comemora o retorno à forma humana. O deus das baratas aparece dizendo que, mesmo nas situações mais difíceis, ele manteve a retidão e é digno de ser seu sucessor. Já o pergunta o que quer dizer com isso e se isso significa que não precisa mais ser uma barata. O deus responde que baratas são fracas, mas a fraqueza delas é o que as torna indestrutíveis, e pergunta se ele não entende que o indestrutível não precisa se preocupar com a forma que assume. Zhou coça a cabeça e diz que era péssimo em chinês, pedindo uma explicação simples. O deus, impaciente, responde que ele agora pode manter a forma humana enquanto possui o poder da imortalidade. Zhou vibra dizendo que finalmente acabou a fase de barata, e o deus comenta que poucos humanos já mostraram compaixão por insetos, mas ele salvou um dos seus, e isso é admirável. Zhou sorri, mas logo sente algo estranho ao olhar para baixo e percebe que acabou de esmagar o gorducho com o pé. O deus das baratas comenta que ele pisou no companheiro que havia salvado, e Zhou fica pálido pensando que voltou a ser humano por salvá-lo, e agora que o matou, o sistema pode forçá-lo a virar barata de novo, concluindo que sua sobrevivência depende apenas de suas habilidades de atuação a partir de agora. O deus das baratas pergunta como ele pôde ser tão idiota a ponto de escolher justamente aquele companheiro. Zhou cai de joelhos, segurando o corpo do gorducho nas mãos, chorando e perguntando como vai sobreviver àquilo. Diz que foi ele quem criou o gordinho, alimentou com cocô até que engordasse, e agora o perdeu, que o destino está rindo de sua cara, e implora para que o leve junto, perguntando como vai viver sem ele. O deus observa em silêncio e pensa que o laço entre eles era mais profundo do que imaginava, talvez o tivesse julgado mal, e ordena que pare de chorar, dizendo que o gorducho não morreu, e que para ser exato não pode morrer. Explica que, como guardião, ele reviverá infinitamente enquanto o rei viver, bastando eliminar alguns monstros mutantes para recarregar energia e trazê-lo de volta. Zhou enxuga o rosto, pensando que até pretendia poupar os sapos, mas agora isso era impossível, e que hoje garantiria que todos eles se lembrassem do terror de serem dominados por um humano. De repente, um sapo salta sobre ele, acertando-o em cheio, e Zhou pergunta se aquele monstro acha que é o comandante Levi lutando contra titãs. O deus das baratas grita para ele tomar cuidado, dizendo que aquele sapo mutante é perigoso. Zhou olha para as próprias mãos cobertas de muco corrosivo e solta um grito. O sapo o encara, achando que é uma lagarta pequena, e dispara a língua, atingindo-o bem no meio das pernas. O protagonista urra de dor e agarra o sapo, reclamando que nem consegue vencer uma criatura tão simples. O deus responde que é claro que não,
pois o sapo está usando suas próprias habilidades contra ele, enquanto ele apenas se debate. Joe pergunta o que isso significa, e o deus explica que a característica que recebeu, devorar todas as coisas, permite comer qualquer coisa para obter imunidade, e que, se devorar tudo, alcançará a divindade. Joe se anima e pergunta se pode cozinhar primeiro, mas o deus o repreende, dizendo para comer cru, empurrando o sapo em sua boca. Assim que a língua toca a carne viscosa, mais de 10.000 papilas gustativas protestam em agonia. O gosto é indescritivelmente repulsivo. Zoe engasga e vomita, dizendo que não consegue, e o deus avisa que, se não o fizer, morrerá, pois já está cercado. Vários sapos se aproximam de todas as direções, e Zoe desesperado pede um instante, pensando que não deveria reclamar, já que antes se matava de trabalhar e nem conseguia comer, e agora a comida literalmente se jogava em sua boca, então por que ainda hesitar? Ele respira fundo e devora o sapo, e o sistema notifica que devorar todas as coisas foi ativado, detectando novas características da criatura: muco corrosivo, salto de rã e músculos elásticos, salta alto e diz que os truques deles agora são inúteis, que é a sua vez. Com os novos poderes, começa a atacar os sapos com facilidade, rasgando e esmagando cada um deles, até que uma luz intensa toma conta do lugar. Joe cobre o rosto e ouve uma voz gritar que encontraram um esquisito nu fazendo coisas indescritíveis. Quando abre os olhos, vê o esquadrão de extermínio, reconhece o uniforme e se lembra de histórias sobre eles, a força de resistência mais poderosa da humanidade no apocalipse. Cada integrante era um despertador de elite, caçavam monstros na superfície e nas profundezas dos abismos, monitoravam portais em tempo real e mantinham a ordem nas zonas seguras. Diziam que sob sua proteção algumas pessoas até voltaram a viver em paz, como antes do desastre. Se estavam ali, isso só podia significar uma coisa, e ele pergunta se vieram para resgatá-lo. Antes que termine de falar, seu corpo é atingido por dardos tranquilizantes e ele cai. A equipe confirma que o alvo foi neutralizado e autoriza a captura. Joe ergue a mão e tenta pedir para esperarem, mas o sistema alerta que seus músculos elásticos foram ativados, permitindo controlar cada fibra do corpo e reagir com velocidade sobre-humana. A pressão no ar aumenta e um dos soldados avisa que o alvo é perigoso, mandando todos entrarem em posição de combate. Joe tenta argumentar, dizendo que não é um cara mau e que pode explicar, mas as armas são apontadas contra ele. Quando estão prestes a atirar, uma voz feminina ordena que parem e diz para o capturarem vivo. Joe grita que eles não entendem a fala humana, mas é tarde. Várias motos surgem cercando, cada piloto com cordas em mãos. Eles lançam os laços e o puxam pelos pés, pelas mãos e pela cabeça. Joe grita e força os músculos para se soltar, e o muco corrosivo começa a cobrir sua pele, derretendo as cordas. A capitã observa atenta, enquanto ele se liberta e faz os motoqueiros caírem. Ela sorri e pergunta se ele também é um despertador. Os guerreiros avançam ordenando que não o deixem fugir, mas um deles o agarra pela cintura e o muco o atinge. O soldado recua rindo, dizendo que aquilo é interessante, enquanto o outro se move rápido tentando interceptá-lo, mas Joe ativa os músculos elásticos e dispara ainda mais veloz, escapando dos ataques. O guerreiro tenta acertá-lo de qualquer jeito, mas o desvia com agilidade, perguntando mentalmente onde está seu código de trapaça. O sistema responde com uma notificação: traço ativado, salto de rã. Zu sorri, satisfeito, e dispara em velocidade, zombando dos soldados e perguntando se realmente acham que podem pegá-lo, até sentir algo se enrolando em seu tornozelo. A voz firme da capitã surge atrás dele, perguntando se ele achava mesmo que tinha escapado. Joe range os dentes, mas antes que possa reagir é puxado com força pelas correntes metálicas das garras da capitã. Ele se vê enrolado pelas cordas e, em um movimento preciso, ela pisa em sua cabeça, perguntando quantos ele já derrubou. Sem dar tempo para a resposta, sobe na moto, acelera e arrasta o prisioneiro pelo chão enquanto ele grita para que o poupe. Na entrada da cidade de Fortaleza, uma voz anuncia o retorno da vice-capitã Eileen e ordena que abram o portão. Ela pede para abrirem só o suficiente, não querendo arriscar a entrada de monstros. Passa de lado com o corpo ainda amarrado a Joel, que é puxado junto, gritando sem parar. Dentro da base, ele veste uma roupa improvisada, as mãos ainda presas, e reclama dizendo que é totalmente inofensivo, que em meio ao apocalipse estar nu não devia ser crime, perguntando se precisam ir tão longe assim. Uma funcionária comenta surpresa que ele realmente fala, diferente dos últimos. Eileen avisa para não baixarem a guarda, pois na semana anterior 12 refugiados desconhecidos apareceram com a mesma história. Todos nus, todos sorrindo feito idiotas e completamente mudos. Os exames apontaram
pensaram que eram humanos comuns, mas havia algo neles que não parecia humano. Uma das funcionárias resmunga que deveriam eliminar todos para poupar trabalho, e a outra rebate dizendo que, se começarem a matar pessoas só por serem estranhas ou feias, não serão melhores do que os monstros lá fora, mandando parar de reclamar e lembrando que o resultado genético sai amanhã. Zou pensa que foi preso só por se encaixar no perfil dos 12 estranhos, e se preocupa, imaginando que se o teste genético detectar qualquer coisa anormal, estará acabado. A porta se abre e a funcionária avisa que, por enquanto, seja ele um pervertido ou parte daquele grupo, precisa apenas se comportar. Então elas percebem algo errado. Perguntam se os outros prisioneiros foram movidos, já que só há uma pessoa ali, mas a parceira responde que não moveu ninguém e quer saber onde todos estão. O careca acorrentado à frente permanece imóvel, e Aileen o encara com desconfiança. De repente, algo bizarro acontece. Balões tomam lugar das cabeças das pessoas, que agora flutuam com corpos minúsculos. O som abafado de algo inflando ecoa pelo recinto, e o careca solta um rugido gutural. Sua cabeça se divide e partículas brilhantes começam a se espalhar, transformando-o em um monstro grotesco. Todos recuam confusos enquanto a criatura avança, coberta por esporos pulsantes. A vice-capitã vê uma dessas partículas vindo em sua direção, desvia e comenta que enfim vê a verdadeira forma dele. As funcionárias gritam em pânico quando bolhas se espalham por seus corpos, e até Zou sente o mesmo fenômeno, assustado ao perceber que está sendo coberto pelas mesmas bolhas. O sistema notifica que foi parasitado e o monstro murmura que quer o corpo dela. Aileen franze o senho, surpresa por ouvir a criatura falar, e pensa que é fascinante. Nunca viu uma espécie como aquela. As vítimas começam a se contorcer, e a vice-capitã lança fios de teia para se mover, dizendo que lidar com parasitas é sempre um incômodo, pois não pode simplesmente socar e suas habilidades são quase inúteis, ainda mais sem cristais mágicos à mão. Nota uma lâmina caída próxima e a agarra, pensando que ainda há uma saída. O monstro percebe o movimento e coloca as funcionárias na frente como escudo. Aileen lança teia com a lâmina presa, mas interrompe o ataque ao ver que atingiria uma inocente. O monstro ri e a chama de covarde, enquanto Zou luta contra as bolhas, dizendo que não consegue devorar rápido o suficiente e sente os esporos o perfurando. O sistema então notifica esporos parasitários devorados, nova característica adquirida, resistência a parasitas aumentada. Aileen, ofegante, provoca o inimigo, chamando-o de covarde por se esconder atrás de reféns. Ele responde que é inútil resistir, e ela pergunta se tem certeza. Com precisão, ela lança a lâmina novamente, atingindo pontos vitais do corpo do monstro. A criatura solta um grito horrendo, e Aileen confirma que estava certa, que o corpo real era frágil e precisava de hospedeiros para se proteger. Mas logo nota algo errado. As funcionárias também são atingidas e o monstro ri, dizendo que basta transferir-se para outro corpo. A vice-capitã se irrita, mas de repente percebe que suas mãos se movem sozinhas. Ela tenta parar, mas os dedos se fecham em seu próprio pescoço. O monstro fala em sua mente, dizendo que não vai deixá-la limpar os esporos, e Aileen começa a se estrangular, lutando contra o próprio corpo. A mão de Aileen finalmente para de apertar seu próprio pescoço, e ela suspira aliviada, dizendo que ainda bem que foi ela mesma quem caiu nessa, e não algum de seus companheiros, pois, se fosse outro, já estaria morto. Explica que sua seda de aranha pode controlar o corpo de um inimigo, então é natural que também possa usá-la para manipular o próprio corpo. Libera mais fios de teia, agarra a lâmina próxima e faz um movimento preciso. O sangue escorre por sua mão enquanto ela comenta que foi só isso que precisou para se libertar. O monstro admite que é verdade, mas avisa que, se ela continuar se ferindo, logo perderá forças e deixará de lutar, sugerindo que fujam juntos antes que todos sejam exterminados. Aileen o encara friamente e responde que, mesmo que ele implore de joelhos, ela não vai sair dali até derrubá-lo. O olhar do monstro se volta para Zou, percebendo que não consegue controlá-lo, e decide eliminá-lo primeiro. Zou se dá conta de que não consegue desviar e pensa que está perdido, mas sente algo puxando seu corpo. Aileen o envolve com sua teia e o arrasta para longe. Zou, caído, agradece chamando-a de senhora gentil. A vice-capitã o puxa pela camisa e o encara com desdém, dizendo que é mesmo um pervertido descarado e perguntando se não é um deles, e que, já que o monstro não pode controlar o corpo dele, só restam duas opções: morrerem juntos ali, ou ele fugir enquanto ela o segura. Zou a observa por um instante, morde o lábio e responde que escolhe a opção C. Aileen franze o senho e pergunta que diabos é C, e ele responde que é se unirem e explodirem aquele cogumelo feio em pedaços.
A vice-capitã o encara e pergunta por que está tão ansioso para jogar a vida fora. Joe encara o inimigo e, lembrando do passado, diz que odeia covardes que abandonam seus companheiros e fogem diante dos monstros, porque quem foge é pior do que eles. Aileen resmunga que ele é um herói corajoso ou um completo idiota. Talvez os dois. Joe pensa rápido. O sistema avisou que o corpo real do monstro é fraco, e como é imune ao parasitismo, pode derrotá-lo facilmente, o que lhe garantiria um lugar seguro sob a proteção do esquadrão. O inimigo solta uma gargalhada distorcida e diz que até em meio à batalha continuam tentando impressionar o sexo oposto, chamando-os de patéticos, e libera uma enxurrada de partículas, gritando para morrerem logo. Joe pede que Aileen o controle, dizendo que ela também pode manipular corpos e que não tem medo de ser parasitado, só não sabe lutar. A vice-capitã libera seus fios de teia e diz que não pode garantir a segurança dele, mas vai tentar. Ela assume o controle e ordena que avance. O corpo de Joe se move com precisão enquanto Aileen manipula seus movimentos, e o monstro zomba perguntando se ele não consegue nem desviar e como pretende atravessar uma marionete. Zoe, sob controle, se lança sobre os tentáculos, desviando dos golpes, enquanto Aileen grita para esmagar quando ele se aproxima. O monstro observa intrigado, dizendo que ele está mais rápido agora e perguntando se é ela quem o controla. Aileen responde que talvez ele tenha um pouco de cérebro, afinal. Zoe avança com o punho cerrado. O monstro ergue uma barreira e diz que ele é muito fraco para atravessar sua defesa. Zoe não hesita, o sistema ativa músculos elásticos e muco corrosivo, e o golpe explode contra o inimigo. O impacto é violento, o monstro grita em dor, e Aileen percebe que ele escondia habilidades extras. Um pedaço do corpo da criatura é arrancado, e ela recua cambaleando, dizendo que é impossível, que ele é forte demais. Joe encara com confiança enquanto o monstro tenta se regenerar, mas percebe que as feridas não cicatrizam. A vice-capitão aproveita e resgata as funcionárias, dizendo que já extraiu todos os esporos parasitários, esmagando-os com as mãos e afirmando que mal pode esperar para vê-lo todo fatiado. O monstro encara com raiva e de repente as cabeças flutuantes no teto começam a explodir em sequência. A forma dele começa a se expandir, os músculos se contorcem e a pele muda de textura. O monstro brada que ele é o primeiro humano a ver sua forma verdadeira e que espera que não o decepcione. Ele fecha o punho e avança com um soco devastador, atingindo Aileen com força e lançando-a contra a parede. O protagonista observa ser arremessada e ela, atordoada, pensa que ele é absurdamente forte, em um nível completamente diferente do anterior. A mão gigantesca do monstro avança contra Aileen, prensando-a contra a parede com força suficiente para fazer o metal e o concreto cederem sob o impacto. Cada golpe ecoa como um trovão. A vice-capitã mal consegue respirar, o sangue escorrendo pelos cantos da boca, e o monstro se aproxima dizendo com orgulho que foi ele quem a atingiu e quer que ela se lembre disso. Ju assiste, o coração disparado, e pensa que a situação é péssima. O inimigo então se volta para ele e investe em um salto, esmagando-o com brutalidade. Ju é arremessado contra o chão e o impacto faz o ar sumir de seus pulmões. O sistema alerta: todos os ossos quebrados, órgãos internos gravemente danificados, ferimento fatal detectado, traço de imortalidade ativado, regeneração completa em andamento. O protagonista sente a dor intensa e acredita que será o fim. O deus das baratas o adverte para não se mover, dizendo que se sofrer outro golpe igual não haverá como salvá-lo. Do-Hyun força a respiração e decide fingir estar morto, pensando que Aileen precisa resistir, que ela tem que vencer. O monstro observa com um sorriso cruel e comenta que ele é fraco demais para ser uma distração. Um som de estalo rompe o silêncio. Aileen avança novamente. O inimigo a encara surpreso e segura seu pé no ar antes de arremessá-la com violência, batendo-a contra o chão, as paredes e até o teto sem piedade. Ele pega uma cadeira de ferro e a despedaça nas costas dela. Aileen cai, tossindo sangue, percebendo que suas duas pernas estão quebradas, mas pensa que os braços ainda funcionam e que isso basta. Joe, estirado no chão, a observa e se pergunta se nem mesmo uma vice-capitã do esquadrão de extermínio pode vencer aquilo, e se há alguém capaz de salvá-los. Uma voz fraca o chama, é uma funcionária caída no chão, segurando algo. Ela ergue um cristal e sussurra para avisar a vice-capitã que precisa liberar todo o poder. Joe rasteja até ela, pega o cristal e olha para frente, se perguntando como vai entregá-lo. O deus das baratas fala em sua mente, dizendo que se levar sua resistência e elasticidade ao limite, pode criar uma oportunidade, mas que a taxa de sucesso é de apenas 10%. Joe pergunta se é sério, chamando aquilo de sentença de morte, e o deus responde calmamente que é 10% de sobreviver ou 100% de morrer. Joe se levanta tremendo, ativa seus músculos elásticos e dispara em velocidade.
O monstro nota, e o deus das baratas diz que a reação dele é ainda mais rápida do que o esperado, reduzindo as chances para 5%. Joe pensa que não há mais volta, que vai até o fim, e salta. O deus murmura que agora só resta 1%. Joe acredita que vai conseguir, até sentir o tornozelo sendo agarrado. O monstro o puxa de volta, perguntando o que ele acha que está fazendo, e o lança contra o chão. A criatura ergue o pé para esmagá-lo, mas Joe pensa que quem disse que é 0% ainda não o conhece, e entende que essa posição é sua última chance. Ele lança o cristal com toda a força em direção a Eileen, no exato instante em que o monstro pisa sobre ele. O impacto é brutal, mas o inimigo para, confuso. Há algo bloqueando o golpe, fios prateados de seda de aranha envolvendo sua perna. A voz de Eileen ecoa, dizendo que ele realmente arriscou a vida só para trazer o cristal mágico, e que está tocada com isso. A vice-capitã cobre o corpo da criatura com dezenas de fios, puxando-o para o chão e o prendendo. Cambaleante invoca sua espada, a espada de neve aranha desembaçada, e avança, gritando para aquele monstro perder a vida. Um estrondo corta o ar, mas o inimigo apenas ri, dizendo que humanos que usam poder ainda são fracos. Ele quebra a espada dela com as próprias garras e a agarra pelo pescoço, atravessando seu abdômen com um golpe certeiro. Joe observa horrorizado enquanto o sangue de Eileen mancha o chão e pensa que aquilo é o fim. O monstro ergue o braço para o golpe final, mas algo detém. Um corte rápido e limpo arranca seu braço fora. A criatura grita e se vira, e Joe, surpreso, vê um guerreiro segurando Eileen nos braços. Atrás dele, outros dois se aproximam com passos firmes. Uma mulher corre até as funcionárias feridas e analisa seus corpos, dizendo que a situação é crítica, que ossos, órgãos e músculos estão destruídos. É Hayley, capitã do Esquadrão 10 de Extermínio, que declara que vai iniciar o tratamento imediatamente. Ao lado dela, o Capitão Philo afirma que nenhum monstro passará por ele para interromper o processo. Outro guerreiro, Corey Vierion, sorri dizendo que cuidará de se divertir com a criatura, comentando que é raro encontrar um monstro que consegue falar. Hayley, mesmo ferida, avisa que ele é diferente e pede cuidado. Corey responde de forma provocante que relaxe, dizendo que ele também é diferente. Hayley ordena silêncio absoluto, concentrando-se. Um cristal começa a flutuar entre suas mãos, irradiando uma luz verde, e ervas espirituais se formam ao redor. Ela inicia um encantamento e, enquanto o ar vibra com poder, declara o início da ressuscitação rúnica. Os feridos são colocados sobre uma flor quente como uma fonte termal, e o protagonista se pergunta se aquilo realmente são flores enquanto sente o corpo quase desmaiando, até o deus Barata ordenar que ele não apague. Uma seringa é enfiada em seu braço e Joe grita que está queimando, enquanto Hayley observa surpresa, achando que não deveria doer. O deus Barata comenta que ele é uma criança de sorte e diz para abrir os olhos e testemunhar o poder máximo desta era. Corey então se apresenta como comandante-chefe do Esquadrão Extremo e, já que o monstro entende a fala humana, propõe conversar um pouco. O monstro ri e responde que não conversa com comida, deixando Virion confuso. Uma gosma começa a escorrer das paredes e Corey observa as massas descendo até que novos monstros são invocados. O líder deles grita que todos ali perderão a vida, e o protagonista, deitado sobre a flor, percebe que há monstros por todos os lados. Philo avança e libera seu poder, cortando as criaturas enquanto o vento ganha força e cria uma barreira ciclônica. Joe comenta que aquilo está segurando os monstros, e o capitão afirma que pode contê-los, mas a capitã terá que lidar com o sangue sozinha. Ela concorda, e Joe se pergunta se esse é o poder de um despertador de nível capitão. O monstro debocha dizendo que não é nada mal terem conseguido atrasar 2 capitães, mas que agora cuidará do garoto primeiro. O corpo dele começa a inchar enquanto fumaças se erguem, e o protagonista se espanta ao perceber que está presenciando uma transformação, chamando aquilo de injusto. Corey comenta que até sente inveja, já que eles podem crescer quando quiserem, enquanto ele precisa de um processo inteiro para isso. O monstro fecha o punho e tenta acertá-lo, mas Virion desvia e provoca dizendo que foi por pouco. A besta se irrita ao vê-lo escapar e desfere uma sequência de golpes, sem conseguir sequer arranhar o capitão, que desvia com leveza. O inimigo reclama, dizendo que ele se move como um inseto irritante. Corey salta e as partículas do monstro se enrolam ao seu redor, prendendo-o. A criatura diz que ele está acabado, mas Virion puxa a espada e, com movimentos rápidos, corta o monstro em pedaços antes de pousar novamente. A besta, confusa, tenta entender o que acabou de acontecer,
até ver o capitão apontar o dedo e destruí-la por completo. Apenas o núcleo resta, e Corel pega, coloca em um recipiente transparente e declara que acabou de capturar o primeiro monstro falante da história, perguntando se pode dar um nome a ele. A capitã o repreende, dizendo para parar de brincar e pensar em como explicar a destruição da nova instalação de pesquisa ao conselho. O protagonista observa tudo admirado e ouve o Deus Barata perguntar se agora ele entende a diferença, permitindo que finalmente desmaie. Mais tarde, em um lugar que parece um apartamento, Joe acorda dentro de uma banheira e se pergunta onde está. Joe se assusta ao perceber que está nu e molhado, e ao lado há alguém tomando banho. Ele tenta entender o que está acontecendo até ouvir a voz de Aileen, que pergunta se ele finalmente acordou. Ela explica que os resultados do teste genético ainda não chegaram e que ele deveria ter ficado preso mais uma noite, mas como a prisão foi destruída, teve de levá-lo para casa sob sua supervisão. Joe, envergonhado, pergunta se precisam mesmo ficar tão nus ali, e Aileen responde que só há água quente disponível no momento, e pergunta o que ele estava supondo. Ela agradece pela ajuda anterior, pergunta o nome dele e diz que agora podem se conhecer. Joe, sem saber onde olhar, vê que ela está sem roupa, e Aileen pede para ele se aproximar. Ela entra na banheira junto com ele, manda virar e deitar para examinar os ferimentos, passando as mãos em suas costas enquanto ele pensa que ela não tem noção de espaço pessoal. Aileen comenta que as feridas dele já cicatrizaram e que sua regeneração é impressionante. O Deus Barata registra uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto e anuncia que deve ativar o modo de reprodução. A vice-capitã aponta para a cicatriz no próprio peito, dizendo que aquele monstro foi brutal, e mesmo após se curar, a marca permaneceu, perguntando se ele acredita nela. O Deus Barata repete que o modo de reprodução foi ativado, e Zoe salta da banheira, correndo para fora enquanto diz que precisa ir. Aileen fica sem entender nada, e o protagonista suspira aliviado por ter escapado, pensando que, se tivesse ficado mais um segundo, teria morrido de vergonha e se pergunta o que há de errado com ele. Na televisão, um repórter fala sobre novas flutuações espaciais detectadas próximo à cidade de Minhai, em um pequeno posto avançado a 50 quilômetros, administrado por forças não governamentais, que foi atacado. Joe observa a tela e comenta que aquele era o lugar onde costumava morar, perguntando a si mesmo se todos ali perderam a vida. As notificações continuam chegando, informando que, quando o esquadrão de extermínio chegou em resposta ao sinal de socorro, todo o posto avançado já havia sido abandonado. Joe pensa que, se não tivesse escapado, provavelmente teria sido finalizado também. O repórter alerta os cidadãos que os abismos são portais para outros mundos, e que qualquer detecção deve ser reportada imediatamente às autoridades. O Deus Barata manda o protagonista parar de pensar demais, dizendo que a vida não é tão complicada assim, e acrescenta que tem boas notícias. O gorducho, o amigo esmagado, voltou à vida. Joe pergunta sobre o guarda imperial, e o Deus Barata explica que de agora em diante, o gorducho é imortal, não importa quantas vezes seja esmagado, pois enquanto ele existir, sempre voltará. O protagonista diz que isso parece uma habilidade aperfeiçoada e questiona se uma barata que nunca perde a vida pode realmente servir como guarda. O Deus Barata responde que o gorducho também pode subir de nível e que naquele momento Joe já pode compartilhar a visão com ele. O protagonista seleciona a opção de invocação, o sistema se ativa e logo em seguida o gorducho aparece dizendo que sentiu saudade. Joe sorri ao reencontrá-lo e o gorducho comenta que o mestre anda meio feio, parecendo um humano. O Deus Barata orienta para comandá-lo a voar, fechar os olhos e sincronizar a visão. O gorducho atravessa a porta e segue em direção ao banheiro. Zoe se desespera e pergunta para onde ele está indo, mas o inseto diz que sentiu no fundo que deveria espiar lá dentro. Aileen percebe a presença dele, libera teias, envolve o gorducho e o derrete. No mesmo instante, sangue começa a escorrer dos olhos, nariz e boca do protagonista, que cai no chão enquanto o Deus Barata comenta, sem pressa, que havia esquecido de mencionar. Quando compartilham os sentidos, se o gorducho perde a vida, ele sofre as consequências. No dia seguinte, o relatório do teste genético é apresentado. A vice-presidente informa que os resultados estão normais, e Aileen diz que ele está livre para ir. Joe observa o relatório, hesita e declara que quer se juntar ao esquadrão de extermínio. A vice-presidente o encara e diz que a taxa de mortalidade é absurdamente alta, mas Joe rebate perguntando se a taxa de sobrevivência de pessoas comuns é melhor. Ele argumenta que também é um despertado. Lutou ao lado dela e que seu registro está limpo, pedindo para ser aceito. Aileen cruza os braços e explica que o torneio de seleção quadrienal do esquadrão ocorrerá em 7 dias, avisando que suas habilidades não são ruins, mas que dizem ser a competição mais difícil
início da história. O protagonista ouve e insiste, dizendo que ela não parece ser o tipo de pessoa que ignora uma dívida por ter a vida salva. A vice-capitã o observa com um sorriso cansado, elogia a persistência descarada dele e decide dar uma chance no treinamento especial. Em outro setor, um funcionário questiona por que o comandante pediu para falsificar o relatório médico de Zoe e comenta que o exame genético aponta algo não humano. Corey apenas sorri e manda manter segredo por enquanto. Dentro da base, próximos à entrada de um abismo, o protagonista pergunta se ela está dizendo que o treinamento especial é simplesmente jogá-lo lá dentro. Joe se espanta, achando que é uma piada, pois o abismo está repleto de monstros muito mais fortes do que os de fora, e comenta que nenhum exército inteiro teria chance ali, questionando como pular em um abismo pode ser considerado treinamento. Seus companheiros são 4 jovens, Justin, Lu Yao, Sukai e Song Tao. A vice-capitã explica que cada abismo é um elo com outro mundo e que conforme o nível de erosão entre os dois planos, eles são classificados de classe E a classe S. Quanto maior a classe, mais fortes os monstros e maior a área. Ela diz que aquele portal leva a um abismo já explorado pelo esquadrão e ativa o painel de controle, informando que a função do grupo é entrar, eliminar os monstros e retardar a invasão dimensional. Esses abismos, segundo ela, são túneis deixados por vermes colossais durante o grande cataclismo. Uma luz intensa surge e Aileen anuncia que o portal foi aberto. Ela designa Justin como líder por ter experiência em abismos, e ele confirma que entendeu. Logo depois, o grupo aparece em uma floresta escura e silenciosa, no treinamento de extermínio do Esquadrão do Abismo, classificado como nível E. Joe observa ao redor, impressionado, e pergunta se aquele é realmente o abismo, enquanto à frente surgem criaturas com corpo de macaco e cauda de serpente. Ele se espanta com o tamanho delas e comenta que as árvores são gigantescas e absurdamente altas. Joe pergunta se aquilo ainda é a Terra e diz que atravessar o portão é como entrar em outro mundo. A equipe caminha, e Justin joga sua bolsa no protagonista, mandando que não toque em nenhum monstro e apenas carregue as mochilas. Joe não entende, e Justin comenta se ele passou a noite com a instrutora Aileen e como ousa se aproximar da sua deusa. Joe encara, e Justin provoca. O protagonista responde que é ótimo, que se não tocar em nada está seguro, pegando todas as malas e achando que está protegido. Justin ironiza dizendo que ele é certinho demais. Joe oferece ajuda, mas Lu recusa dizendo que consegue. Joe pensa que ela é normal, nem sabe por que ele não pode lutar, e se pergunta qual o problema, já que viu os despertos batalhando. Um poder é liberado, atingindo os macacos em volta. Justin também ataca, e Joe observa, pensando que as armas de cristal absorvem as habilidades dos monstros, como ganhar experiência em um jogo. Quanto mais derrotam, mais sobem de nível. Justin comemora por eliminar 310 monstros e subir de nível. Joe pensa que é diferente, corta a carne de um deles e começa a comer. O sistema notifica, característica adquirida, braços longos de macaco cobra. Joe percebe que não precisa matar monstros, basta comer um pedaço. Outras notificações aparecem. Resistência a tóxicos adquirida e aprimorada. Adaptação à selva aprimorada. Cheio, ele se deita e decide que, se entrar no esquadrão, vai para a logística. Pensa que está ficando mais forte só comendo e acha isso incrível. O deus Barata diz, louvado seja o deus Barata. E Ju responde, vida longa ao pequeno forte. Os guerreiros olham e se perguntam se lutam pelas vidas enquanto ele faz um banquete. A selva escurece e algo pesado se aproxima. Uma besta de chifres. Um dos monstros grita que é o macaco rei da cauda de cobra, mas a criatura o arremessa longe. Zo observa e diz que é o chefe final, a besta pesada com chifres da selva, capaz de derrotar um rei dos macacos quase nível cavaleiro com facilidade. Justin diz que vencerão se seguirem o plano. Zo lembra das palavras da vice-capitã sobre os riscos de ignorar ordens e decide desistir. Justin se irrita e manda ele guardar as mochilas. Lo observa e Justin mostra um mapa com o ponto onde deve ficar. Zo deseja boa sorte e vai embora. Su e Song riem, e Lu pergunta se o ponto não é o local da emboscada. Justin confirma e revela que colocou explosivos nas 4 mochilas, dizendo que, quando o chefe travar nele, detonará tudo e limparão o resto. Lu protesta, mas Justin encosta a espada no pescoço dela e manda calar a boca. Em outro ponto, Zo prepara seu acampamento quando ouve um estrondo e sente o chão tremer, dizendo que a luta deve ser intensa. De repente, percebe algo se movendo rápido, macacos correndo sem atacá-lo.
Ju estranha e pergunta se passaram por ele. Árvores são arrancadas e o chefe final surge, avançando e o atingindo em cheio. Ferido, ele se pergunta por que está ali. O deus Barata detecta ferimento fatal e inicia reparos. Ju tosse e pergunta se toda a equipe foi apagada. Uma flecha crava ao lado da bolsa, e ele se pergunta se há um foguete e o que há nas mochilas. Quando percebe que são explosivos, já é tarde. Uma grande explosão acontece. Joe pensa que foi abandonado de novo, usado como isca. A equipe observa de longe. Justin ri dizendo que a cara dele foi impagável, e que assim que a fumaça baixar, acabarão com o chefe, com ele de uma vez. Lu manda olhar e Justin fica confuso. As chamas diminuem e Joe aparece vivo entre a fumaça. Joe arranca o chifre da besta do corpo e se regenera na hora. Irritado, segura a criatura com as próprias mãos e a joga longe, perguntando se acham que é tão fácil eliminá-lo. Após o monstro ser lançado ao ar, o impacto faz o chão tremer perto de Justin. Um grito chama pelo capitão e a besta com chifres cai sobre ele. Som, ferido sob o corpo da criatura, pede ajuda aos companheiros. Justin segura a espada e diz que ele está acabado, mandando que se concentrem em derrotar o chefe se quiserem continuar vivos. Son insiste, mas Justin apenas comenta sobre as flechas que rasgam a carne. Com esforço, Son consegue atingir a besta várias vezes, abrindo ferimentos profundos. A criatura desperta e se ergue. Justin ordena que todos ataquem, e Sukai libera chamas intensas enquanto Lu dispara relâmpagos. A criatura urra em agonia, e Justin, com um sorriso arrogante, diz que esse chefe é bem mais fraco do que as lendas descrevem. Afinal, se aquele idiota conseguiu arremessá-lo como uma boneca, quanto poder ele realmente teria? Justin avança com a espada, mas a besta começa a absorver os dois elementos ao redor do corpo, assimilando as chamas e os raios. Justin recua assustado ao ver a energia sendo drenada. Lu grita para pararem de usar ataques elementais, explicando que quanto mais a ferem, mais forte ela fica. Justin percebe o desespero no grupo e pensa que não há como vencê-la. Com raiva, ele desfere um golpe nas costas de Sukai, que cai. Lu tenta reagir, mas é atingida também. Justin diz que ela só atrapalha e que deveria se sentir grata por ser útil antes de morrer. A besta se aproxima, levanta a pata e esmaga Sukai, depois vai em direção a Lu. Nesse instante, Zou surge, a carrega nos braços, saltando para longe e protegendo-a. Lu, confusa, pergunta por que foi salva. Zou hesita e responde que naquela época ela era a única que não humilhava e deixava que carregasse a mochila. Ele pensa que em sua vida passada era fraco, usado como escudo e mesmo sem provocar ninguém foi traído. Agora, forçado novamente a lutar, entende que apenas os fortes podem controlar o próprio destino. Um pedido de socorro ecoa, é Justin, preso sob a pata do monstro. Joe se aproxima e lembra das palavras dele, dizendo que nenhum monstro é intocado. Justin tenta reagir, mas é esmagado logo em seguida. Com Lu desmaiada nos braços, Joe espalha o pólen da flor tranquila, que causa sono profundo, e decide manter esse segredo por enquanto. Ele a deita com cuidado e encara o monstro, dizendo que agora são apenas os dois e que vai usá-lo como trampolim para evoluir. A criatura ruge e investe. Zou lança a língua, prende em uma árvore e salta, desviando do golpe. Ele pensa que chegou a hora de usar as habilidades que acumulou e invoca a foice de louvar Deus, formada pelos membros cortantes de uma criatura tropical capaz de dividir presas com facilidade. Uma luz surge e Zou finca a foice, analisando que, mesmo aprimorada, a arma teria dificuldade em atravessar a carapaça da besta, mas o abdômen ainda era o ponto fraco. Com precisão, ele enfia a foice na criatura, que grita em desespero. Joe sorri, mas o monstro ainda resiste, reage com uma cabeçada e o arremessa contra a parede. O impacto faz Joe cuspir plasma e perceber o quanto o inimigo é rápido. A besta ergue o chifre e dispara uma sequência de raios. Joe tenta reagir, mas a explosão toma conta do campo. Quando a fumaça se dissipa, a árvore próxima está destruída e o monstro não encontra sinal dele. De repente, Joe surge ao lado com a pele de treante ativada, resistente à eletricidade, mas vulnerável ao fogo. Ele confirma que estava certo. Todo monstro tem uma fraqueza, e sempre há algo no ambiente capaz de contrariá-lo. Mesmo assim, ainda falta o golpe final. Joe segura a espada e pensa que o primeiro ataque decidirá tudo. Ele pisa nas vinhas de treante que brotam do solo, prendendo o corpo e o chifre da criatura, e então salta, levantando a espada para desferir o golpe final. Mas ele não consegue, pois a criatura se solta das vinhas, e ele se pergunta se ela rasgou tudo apenas com força bruta. Joe ativa os músculos elásticos, aumentando drasticamente a força, e quando a besta avança, ele tenta bloquear com a espada, mas a lâmina se parte
forte. Jue recua, observa o pedaço quebrado, o arremessa longe e sorri. A criatura parte para cima, e o protagonista declara que a luta acabou, pois já adquiriu a característica que decidirá a batalha. Jo engole um fragmento do chifre da própria besta, e em seguida avança num salto veloz, colidindo com tanta força que o impacto sacode toda a área. O som da destruição ecoa, e quando tudo silencia, as árvores ao redor estão cortadas e o chão devastado. O protagonista, com o rosto coberto de plasma, respira com dificuldade sobre o corpo morto da criatura. Uma chave brilhante surge ao lado. O sistema notifica que é a chave do reino secreto e que, ao usá-la dentro do limite de tempo, concede acesso a esse local. Joe se pergunta o que é um reino secreto e o que isso significa. Em outro ponto, vozes frias ecoam. Houve um acidente durante o treinamento. 3 finalizados, um ferido grave e apenas um com poucas lesões. Um soldado puxa a blusa de outro, encarando Joe e perguntando o que aconteceu dentro do abismo, porque ele foi o único sobrevivente. O protagonista pensa no que dizer. Alegar sorte parece falso, e antes que responda, uma mão pousa no ombro do soldado. É Corey, dizendo que esse é o suspeito militar recrutado pelo vice-capitão, e perguntando se ele realmente acredita que o garoto seria o responsável por todo o desastre. O soldado recua, tentando se justificar, dizendo que não quis insinuar isso, apenas que as baixas eram recrutas militares, por isso a suspeita. Viril interrompe, olha para Azul e comenta que ninguém entra em uma masmorra esperando 0 baixas, ainda bem que o soldado não quis dizer o contrário, e dispensa o garoto. Joe apenas sorri, e mais tarde, sentado observando a paisagem, pensa se Virion o protegeu de propósito por ter sido indicado pelo vice-capitão, mas decide deixar o assunto para trás. O que importa agora é o reino secreto. O deus Barata surge e explica que o reino secreto é uma dimensão oculta dentro do abismo, acessível apenas com a chave. Diz que normalmente humanos não poderiam obtê-la, mas como o DNA de Zou é quase idêntico ao de um monstro, o abismo classificou a luta como uma disputa territorial entre criaturas, e por isso ele recebeu o drop. Joe pergunta se esse reino é uma masmorra feita para que ele fique mais forte, e o deus Barata confirma, mas alerta que os monstros lá são muito mais perigosos, e que ele terá de enfrentar a entidade que originalmente concedeu a chave à besta com chifres, talvez algo como o monstro cogumelo, uma criatura inteligente que guarda segredos profundos do abismo. Joe pergunta sobre a contagem regressiva, e o deus Barata explica que, se não usar a chave em até 24 horas, ela desaparecerá, perguntando se ele já pretende partir. Joe observa o item brilhando em sua mão e responde que sim, mas antes há algo que precisa resolver, afinal pode não voltar com vida. Em outro lugar, Joe está ajoelhado, encarando Aileen, e diz para ela sair em um encontro com ele. A vice-capitão o acerta de imediato e pergunta se ele ousa mexer com ela, mandando repetir se tiver coragem. Ju repete com firmeza o pedido. Ela o acerta novamente, socando seu rosto várias vezes até que, por fim, ergue a mão e o encara, exigindo que repita mais uma vez. Ju, com o rosto inchado e ensanguentado, diz que vai repetir 1 milhão de vezes. Quer que ela saia em um encontro com ele. Aileen o observa em silêncio e percebe algo em seu olhar. O mesmo brilho dos soldados antes da última missão, quando tentavam cumprir um último arrependimento antes de morrer. Ela começa a rir alto e diz que ele tem coragem, então vai. Mais tarde, os dois aparecem bebendo juntos, indo ao cinema, tirando fotos, andando de bicicleta. Joe comenta que finalmente é o seu primeiro encontro, algo que planejou por quase 20 anos, ajustando cada detalhe, exceto por um. Nunca teve uma garota para ir junto. Agora mesmo que morra, sente que não terá arrependimentos. Aileen o observa e o chama, dizendo que já viu muitos rostos de soldados prestes a morrer e que por mais que realizem seus últimos desejos, nada é mais valioso do que continuar vivo. Ninguém sabe o que aconteceu com ele naquela masmorra, nem o que se passa em sua cabeça. Mas Aileen percebe que em vez de planejar como morrer sem arrependimentos, ele precisa aprender a viver, pois só assim poderá realmente alcançar a vida que deseja. Izou a observa em silêncio antes de olhar para o rio e ver seu próprio reflexo agradecendo. A vice-capitã sorri e diz que espera que, da próxima vez, ele ainda tenha coragem de convidá-la novamente para sair. Mais tarde, o deus Barata aparece indignado, perguntando se é sério que a única coisa que ele queria era um encontro. Ju segura a chave em silêncio. Ela se despedaça em suas mãos e emite uma luz intensa, abrindo um portal diante dele. Joe entra sem hesitar, pensando que talvez o deus Barata não tenha entendido, mas essa é sua forma de encerrar um capítulo da vida anterior. O portal se fecha logo em seguida.
Dentro dele, uma floresta escura se revela. O reino secreto, Floresta Darkwood. Joe observa o cenário, impressionado, e murmura que aquilo é insano. À frente, um macaco gigante com cauda de cobra solta um rugido ensurdecedor. Joe veste sua armadura e pensa que o antigo ele teria fugido sem olhar para trás. O macaco salta em alta velocidade, tentando agarrá-lo, mas o protagonista desvia e contra-ataca, pronto para o golpe final, até ser surpreendido por outro macaco que segura seu pé. Joe se livra com dificuldade, mas mais criaturas surgem e o cercam. Um deles o agarra com força e o parte ao meio, lançando pedaços de seu corpo contra uma árvore. Joe respira com dificuldade e o sistema notifica a ativação do pólen indutor do sono. Fumaças densas se dissipam e as partes perdidas do corpo começam a se regenerar. O traço imortal é ativado. Ele se ergue observando os macacos e pensa que são apenas um pouco mais fracos que o macaco de chifres pesados, mas mesmo assim não pode enfrentá-los diretamente. Se não tivesse o traço imorrível, aquele último golpe o teria eliminado. Então, tem uma ideia. Se o ambiente do reino secreto é semelhante ao do abismo, deve haver predadores naturais desses macacos. Escondido sobre uma árvore, ele observa o grupo abaixo e ativa o salto de Han, planejando atraí-los para o território inimigo. Joe começa a pular de galho em galho, enquanto os macacos o seguem pelo chão, urrando. Um deles consegue segurar seu pé e sorri, mas Joe libera muco corrosivo, derretendo-o a perto e escapando. Então percebe as teias de aranha espalhadas entre as árvores e entende que encontrou o lugar certo. À frente é uma aranha caçadora gigante, uma guardiã do território. Ele muda a aparência, invoca asas e se esconde atrás de uma árvore, pensando que, se distrair a caçadora, o predador natural dela não o atacará. A sorte está ao seu lado, graças às várias características absorvidas no passado, consegue disfarçar o próprio cheiro. As teias vibram e os macacos começam a ficar presos. Em seguida, diversas aranhas surgem e avançam com velocidade absurda, perfurando os macacos com garras venenosas. Os rugidos e gritos ecoam enquanto as presas caem envenenadas uma a uma. Joe observa e percebe que as aranhas estão dominando o território, mas também nota que geralmente caçam isoladas e que agora enfrentam uma tropa inteira de macacos invasores. O caos é total, exatamente o que ele precisava. Joe salta sobre o campo, destruindo aranhas e cortando macacos com a foice, pensando que, atacando os flancos, pode equilibrar a batalha e prolongar o conflito, garantindo tempo para se fortalecer. Ele morde o corpo de um macaco tentando absorver sua característica, mas nada acontece. Confuso, olha para as próprias mãos e pergunta o motivo. O deus Barata aparece irritado, chamando-o de idiota e explicando que o poder dele não é tão simples, que não basta morder qualquer monstro e esperar ficar mais forte. Para adquirir habilidades poderosas, deve devorar partes específicas dos inimigos, prometendo marcá-las a partir de agora. O sistema então indica a localização, bíceps do macaco gigante. Joe morde a região indicada e uma notificação aparece, característica adquirida, braços de macaco cobra atualizados para braços de macaco cobra gigante. Enquanto isso, o campo de batalha se transforma em um verdadeiro inferno, com aranhas e macacos lutando sem trégua. O sistema segue notificando, aumento de resistência, ferroada venenosa, veneno paralítico e resistência à paralisia adquiridos. Joe observa o caos ao redor e murmura que agora é sua vez de limpar, avançando e dilacerando macacos e aranhas com sua foice em um turbilhão de golpes. Depois, em outro lugar, Joe está parado diante de um portão coberto por runas incandescentes, e o deus Barata comenta que aquele é o território do chefe. Joe sente a aura que vem de dentro e percebe que é esmagadora. Enquanto observa, algo ao lado brilha entre ossos carbonizados. Ele se aproxima e vê uma esfera flamejante flutuando acima dos restos. O protagonista segura, e o deus Barata explica que aquilo é uma gênica do reino secreto. Um cristal mágico extremamente raro encontrado apenas em cemitérios de monstros desses reinos. Ao longo de incontáveis anos, tais cristais absorveram a energia residual de criaturas poderosas finalizadas, armazenando força em níveis absurdos. O deus Barata diz que ele pode absorver tudo de uma vez e se tornar muito mais forte ou usar metade da energia para rasgar uma fenda e escapar em segurança. Joe observa a esfera pulsando e pensa que precisa escolher entre segurança e poder, entre viver agora ou evoluir de uma vez. Ele sorri e decide apostar tudo, afirmando que esta é sua melhor chance de crescer
ser e que jamais fugiria depois de ter chegado tão longe. Ao atravessar o portão, o ambiente se cobre em chamas. No centro da sala, um homem besta com chifres pesados o aguarda sentado em um trono de magma. A simples presença dele faz o ar vibrar. Joel não consegue identificar o nível de perigo, mas sente que aquele é o verdadeiro chefe do reino secreto. O boss o encara e pergunta se ele é o humano que massacrou seus parentes. Zoe se espanta, pensando se aquele monstro também é capaz de falar, e se os tais parentes seriam a besta de chifres pesados do abismo, imaginando se essas criaturas têm uma sociedade própria. Sem aviso, o chefe avança, o fogo se ergue em volta, e ele o observa com frieza, dizendo que há algo de errado. Zoe ativa os braços do macaco cobra gigante, e o boss murmura que a conexão com aquele mundo ainda nem foi aberta, perguntando como um humano conseguiu entrar. O protagonista se pergunta o que ele quer dizer com conexão e se o monstro está tentando abrir um portal para a Terra. O chefe responde que não se importa e que vai arrancar a resposta dele à força. Em um instante, atinge Joe com um golpe devastador, arremessando-o contra uma árvore. Mesmo ferido, ativa sua habilidade imortal e o corpo começa a se regenerar lentamente. O chefe observa curioso e diz que, com essa taxa de regeneração, ele é quase como um deles e que isso o torna interessante, pois poderá estudá-lo após dissecá-lo. Ele se aproxima, preparando o próximo golpe. Joe ativa a visão dinâmica, aprimorando a percepção e analisando os movimentos do inimigo. Ele nota que a força do monstro é absurda, mas seus ataques são diretos e previsíveis. Joe desvia e contra-ataca, buscando vantagem no combate corpo a corpo. O slime corrosivo é ativado, mas o chefe o intercepta, lançando-o longe novamente e dizendo que ele ainda é fraco, que prefere resolver as coisas com as próprias mãos. A pancada abre crateras no chão, rachaduras se espalham e Zoe fica estirado entre elas, respirando com dificuldade. O monstro se aproxima e pergunta se ele ainda está vivo, e Zoe pensa aliviado que seus músculos elásticos absorveram parte do impacto. O chefe ergue sua lança incandescente e aponta para ele, afirmando que está entediado. A arma se move em alta velocidade, mas Zoe bloqueia com a pele endurecida da armadura obtida das bestas de chifres pesados da selva. O material se regenera e o protege por instantes. O chefe insiste, lançando golpes violentos, e o deus Barata alerta que a pele está derretendo sob as chamas e que ele ainda pode usar a gênica para escapar. Zoe, ofegante, pensa que ainda não perdeu. Vendo uma abertura, se aproxima por trás do inimigo e ativa o punho de macaco, mas a pressão é tão intensa que é lançado novamente contra uma árvore. O chefe ergue a lança e libera um jato de lava, expandindo as chamas até o teto. Ju assume posição de ataque e tenta desviar, usando o salto de Han, mas é atingido na perna e sente o calor queimando a carne. Ele resmunga que não consegue evitar tudo. O sistema notifica a ativação da imortalidade, mas avisa que o ferimento sofre dano contínuo e a regeneração foi desativada. Joe percebe que nem a imortalidade funciona ali. O chefe concentra uma torrente de fogo e diz que vai derretê-lo até sobrar nada. Joe o encara e responde que o levará consigo. O protagonista invoca a lança da besta de chifres pesados, avança em velocidade absurda e grita amaldiçoando o inimigo. O impacto ressoa. A ponta da lança atinge o chifre do monstro e o trinca, e o chefe ruge, liberando chamas ainda mais intensas que engolem Joe, queimando-o vivo enquanto tudo ao redor se torna um inferno. O protagonista cai sobre o chão coberto de ferimentos gravíssimos, e o deus Barata diz que aquele não é um inimigo que ele possa derrotar agora, afirmando que não vai deixá-lo jogar a própria vida fora. Em seguida, ativa a força do reino secreto e abre a porta de fuga de emergência, mas Joe lança a esfera de chamas, quebrando-a em pedaços. O deus Barata se irrita, enquanto Joe afirma que já fez as pazes com a ideia de morrer há muito tempo. Sem responder, o deus Barata observa a esfera liberar uma energia que se espalha e envolve o protagonista de forma avassaladora. Uma luz intensa domina o campo e o monstro, assustado, pergunta o que está acontecendo, dizendo que aquele poder jorra como uma onda gigantesca. O sistema então notifica que ele não fugiu da finalização certa e passou no segundo teste do deus Barata, desbloqueando a forma de lutador. A luz continua crescendo e Zoe ganha uma aparência totalmente diferente. Ele sente o novo poder percorrendo o corpo e se pergunta o que exatamente é aquilo, e o deus Barata explica que a forma de lutador é um estado em que as características evoluem
fluem livremente. Joe observa a chama se aproximando, e o monstro libera um novo jato de lava que causa uma explosão massiva. Quando a fumaça se dissipa, o deus barata explica que a armadura da forma de lutador funde carapaça de barata, pele elástica de sapo mutante e pele endurecida da besta de chifres pesados da selva, e que conforme ele obtém novas características, ela continua sendo aprimorada. Mesmo aquele jato de lava concentrado mal arranhou a camada mais externa, pois se trata de uma armadura composta biológica incrivelmente sólida. O boss diz que, independentemente da forma que ele tenha assumido, não há como ter sobrevivido a esse ataque. Um som ensurdecedor ecoa, e o monstro fica confuso ao ver o protagonista ativando o combo de braço de macaco e músculos elásticos. O deus barata explica que, na forma de lutador, ele pode ativar várias características simultaneamente e combiná-las em combos sem tempo de recarga entre as trocas. Zou comenta que combinar características permite atacar de formas imprevisíveis, e o deus barata acrescenta que nesse estado, força, resistência e agilidade aumentam 10 vezes, deixando Zou impressionado. O monstro encara e pergunta se ele não tem nenhum arranhão, dizendo que é impossível. O protagonista então usa visão dinâmica, músculos elásticos e lâmina de foice de louvo a Deus. O combo é ativado. Joe move a mão, o boss gira sua lança no ar, mas Joe aproveita a brecha, acerta-o com a perna elástica e com a mão estendida, prende os dedos ao redor do inimigo e o arremessa contra o chão, provocando um impacto que abre rachaduras profundas. O monstro grita desesperado e tenta contra-atacar, porém o protagonista bloqueia e o boss se cai, percebendo que sua arma ficou cravada ao lado. Pensando que mesmo que isso reinicie o progresso de expansão mundial, ele precisa recuperar a energia, começa a perfurar o chão. O protagonista nota, e chamas surgem das rachaduras enquanto o boss diz que ele vai se arrepender de não ter se eliminado, pois aquela era sua última chance. Joe ativa a habilidade ocular, e o deus barata explica que, na forma de lutador, ele pode ver diretamente os pontos fracos e as zonas de extração de características dos inimigos, sendo que quanto mais forte a característica, mais brilhante ela parece. O protagonista, em um pequeno espaço sem lava, se move rapidamente, desaparecendo da vista do oponente, que se pergunta para onde ele foi. Joe surge e o acerta com um chute poderoso, jogando-o longe. O boss, caído, o encara aterrorizado e diz que ele é o verdadeiro monstro. Zou pega algo na mão e engole. O inimigo se levanta dizendo que recuperou o poder e ergue uma onda intensa de lava, declarando que ela vai reduzi-lo a cinzas e que o vencedor final ainda será ele. O protagonista lança algo ao lado, e uma chama de lava se ergue à frente. O boss fica incrédulo ao perceber que Zou também consegue liberar lava e grita que isso é impossível. Joe pergunta se alguém já lhe disse que o chifre dele tem gosto de molho de pimenta e comenta que adora isso. O monstro arregala os olhos e começa a chamar pela mãe, dizendo que quer ir para casa, porque ali há um monstro que come outros monstros. Joe diz que esse é o movimento supremo dele e pergunta se o inimigo consegue aceitar isso sozinho. O sistema notifica uma nova habilidade, Chifre do Homem Besta de chifres pesados, que pode ser invocado em forma de lança. Joe ergue a arma e diz: céu escaldante, espiral fundida, avançando com um sorriso sinistro enquanto o monstro grita que não. As chamas ferventes o envolvem e o queimam vivo. Seus gritos ecoam até restar apenas cinzas. Quando tudo se acalma e a fumaça se dissipa, algo surge diante do protagonista, que pergunta o que é aquilo. O deus barata responde que se trata de um Monster-se ali, um drop raro de monstros classe Lord do Reino Secreto, e que usá-lo desbloqueia o registro do monstro para o Guarda de Ferro Imperial, permitindo a transformação naquela criatura. Joe observa e comenta que parece que aquele cara gordinho finalmente encontrou uma utilidade. Joe toca o item, que se parte em pedaços, e o sistema notifica que o Guarda de Ferro Imperial e Fati obtiveram o registro do Homem-Fera de chifres pesados. O sistema pergunta se deseja invocar o Guarda de Ferro Imperial, e o protagonista confirma. O gorducho é invocado, salta sobre o chão e, confuso, pergunta por que encolheu. Joe observa e comenta que aquilo é incrivelmente incrível. O gorducho se ajoelha diante dele. O sistema exibe seus atributos, e ele pergunta se aquele é mesmo ele e por que está tão feio. O deus barata explica que a transformação do Guardião de Ferro Imperial não é apenas estética, e que, à medida que ele derrota monstros mais fortes e desbloqueia novos registros, seu poder será escalonado junto ao deles. De repente, uma árvore se racha e cai. O gorducho reage instintivamente, ativa sua força e segura o tronco com facilidade antes de arremessá-lo para o lado. Ele comenta que não consegue mais passar por portas assim, e pede que não pensem que é inútil agora. Um som alto ecoa,
e o protagonista manda que ele se controle, perguntando se realmente acredita que vai continuar sendo uma barata, andando com ele, dizendo para seguirem e verem o que há adiante. O guardião invoca sua arma, uma lança, e a mira na direção do mestre. Joe bloqueia e chamas se espalham. Joe levanta a mão, impressionado, e comenta que nem mesmo os ataques flamejantes do chefe causaram tanto dano. O deus Barata explica que Fett não precisa gastar energia para sustentar o reino secreto, estando em 100% de seu estado de senhor completo, revelando a verdadeira força do Guardião de Ferro Imperial. O protagonista então o faz retornar e pensa que sua característica mais poderosa, os chifres afiados da besta de chifres pesados, evoluiu novamente agora com o atributo Molteni, permitindo que Fett se transforme em um Heavy Horned Beastman, capaz de lutar de frente e servindo como sua carta secreta para reverter qualquer batalha. Tendo arriscado a vida para chegar até ali, o que resta agora é o torneio de seleção, com essas novas características e um Lorde do Reino Secreto sob seu comando, pronto para lutar a qualquer instante. Jules sente que pode enfrentar qualquer desafio e alcançar um nível de extermínio. 3 dias depois, na arena, em meio a uma multidão, Jules observa e pensa que há mais pessoas do que imaginava. Uma voz anuncia que o torneio de seleção do Esquadrão de Extermínio é o evento mais importante da cidade de Nirai. É a vice-capitã quem fala, explicando que não se trata apenas de recrutar novos membros, mas também de um campo de batalha político na disputa pelo poder da cidade. As 4 famílias principais enviam representantes, e o vencedor do torneio determina diretamente qual delas ocupará a cadeira de presidente pelos próximos 4 anos, controlando toda a administração de Nirai. O homem de tapa-olho é Bai Hao-yu, que comenta que a família Bai controla o departamento de inteligência da cidade, competindo entre os operadores de elite. Tony Olof, da família Olof, também está presente e é o favorito para vencer o torneio deste ano. O objetivo dos militares é transformar o esquadrão de extermínio em um departamento de apoio, garantindo o controle total das forças armadas de Nirai. Tony afirma que este torneio decidirá se a família Olof assegura o 4º mandato consecutivo e que não há necessidade de explicar o peso das apostas. Hao-yu declara que a família Bai continua apoiando os Olof como sempre. As câmeras começam a disparar quando a santa da igreja Spear, Karen User, surge. É sua primeira aparição pública. Segundo as informações, sua habilidade é uma forma de hipnose ou controle mental, motivo pelo qual seus seguidores usam vendas para evitar contato visual direto. O protagonista entende e comenta que os seguidores realmente pareciam estranhos, enquanto Aileen explica que a igreja ainda é útil por enquanto, pois regiões remotas dependem de sua influência para manter a estabilidade, e eles também precisam de suas pesquisas para compreender melhor os Spears. Todos observam a santa atravessar o local. Pai comenta que não imaginava que realmente enviariam a santona para competir. Olof responde que ela não é o alvo e que devem focar em quem está chegando, um garoto de uniforme e óculos. Zhongze, da família Zongo. Tony pergunta se a família Jungo não conseguiu encontrar alguém melhor e ironiza que acabaram enviando aquele jovem mestre inútil, sugerindo que, se desistirem agora, ainda poderão manter uma cadeira honorária no parlamento. G responde com firmeza que, mesmo que percam os assentos, a família Jungo jamais será serva dos militares. Bai afirma que isso é irrelevante, pois em breve Nirai terá apenas 3 grandes famílias. O protagonista comenta que o clima entre eles parece tenso, e a vice-capitã explica que a família Zung administra o Instituto de Pesquisa de Tecnologia ISPER e é aliada do Esquadrão de Extermínio, mas que Zung é, sem dúvida, o representante mais fraco entre os 4. O objetivo dos militares é garantir o assento da família Zung e expandir ainda mais sua influência no parlamento, e o comandante espera que ele se classifique bem neste torneio para terem chance de proteger a família. Zung afirma que fará o seu melhor. Aileen tira o fone e pergunta ao comandante se ele realmente acredita em Zung, pensando que, se os militares assumirem o controle total do parlamento, todos estarão em sérios apuros. Corey responde que ele salvou Lua e voltou do abismo, o que mostra que tem habilidade, e questiona se ela não acha o mesmo. Pouco depois, no mesmo lugar, o público comemora e observa atento. Vinhas começam a brotar do chão, formando uma flor luminosa, e a capitã surge no centro delas, dizendo que dá as boas-vindas ao torneio de seleção do Esquadrão de Extermínio. Ela mesma será a examinadora da primeira rodada. O torneio tem 3 etapas, e a primeira se chama Escalada Extrema. Atrás dela há uma trilha na montanha, com 100 degraus de pedra.
Alcançar apenas o 10º já conta como passagem, mas, com base em resultados anteriores, 2/3 serão eliminados nessa fase. As pessoas arregalam os olhos e perguntam sobre a eliminação. Hully diz que o Esquadrão 10 fará o possível para garantir a segurança, mas todos devem prosseguir com cautela. A primeira rodada do torneio de seleção do Esquadrão de Extermínio deste ano começa agora. Todos observam atentos e zombam, dizendo que é só escalar uma montanha sem entender o que há de tão difícil. Correm rapidamente em direção à montanha, enquanto outros permanecem na arena. A Santa, o garoto de óculos e os outros dois observam a movimentação, e Bai comenta que é um bando de idiotas, pois nem sabem como vão perder a vida. Os garotos sobem confiantes, dizendo que tanto faz para as elites das 4 famílias que estão tremendo como cachorrinhos, e questionam quem será o campeão da primeira rodada. De repente, alguém dá mais um passo, uma luz é emitida e o garoto sente algo estranho. Todos se assustam ao perceberem que apareceram em outro lugar, e um deles pergunta onde diabos estão. Logo são hipnotizados e começam a caminhar juntos. De longe, o Prota pergunta o que está acontecendo e por que todos estão congelados assim. A capitã responde que não se trata apenas de uma escalada física. Os 100 degraus à frente são feitos com ossos de um monstro classe Rei Fantasma, uma das criaturas mais fortes que a humanidade já derrotou. Mesmo mortos, seus ossos podem aprisionar qualquer um em uma ilusão, impedindo-os de chegar ao topo. Se não encontrarem uma forma de escapar logo, diversos monstros começarão a aparecer. Os garotos entram em desespero. Howie diz que o que os aguarda é a finalização, e todos perdem a vida. A capitã confirma, dizendo que eles foram finalizados, e Ju se pergunta se isso é real. Howie explica que cada ilusão tem um objetivo próprio, sobreviver até o fim do tempo, alcançar um local específico ou derrotar um certo monstro, e ao cumprir a condição, a pessoa escapa. Ela não pode contatá-lo dentro da ilusão, então ele terá que confiar no próprio julgamento. Olof lembra a missão, ser aquele que escala mais alto, e ordena para avançarem. Tony dá o primeiro passo com seus soldados ao lado. Olof encara a frente, chamas poderosas se movem intensamente, e um dragão é invocado. Tony sorri e diz que parece que essa ilusão foi feita para contrariar suas habilidades. Olof pensa que só precisa aguentar 5 minutos e diz: Plano 1. Tony e seus homens formam uma barreira de gelo. Olof sorri e ao Tony estalar os dedos, o gelo é cravado por todo o corpo do dragão, derrotando-o, e ele desaparece. Olof continua subindo os degraus. Corey observa e diz que não está nada mal, quase sem resistência, e pergunta se os subordinados também são todos de elite despertados, afirmando que os militares estão realmente dando tudo de si para vencer este ano. Aileen pensa que ele ainda parece tão calmo. Virion comenta que ainda não é hora de ficar nervosa, e a vice-capitã se desculpa. Cora explica que os 10 primeiros passos servem apenas para filtrar os novatos que não têm perfil para o esquadrão de extermínio. Para os candidatos de elite, é apenas um aquecimento, mas quanto mais altos subirem, mais difíceis serão as ilusões. Eventualmente, ficarão sem subordinados para sacrificar, e é aí que o verdadeiro confronto começa. Para atingir o topo, é preciso liberar uma técnica que supere o limite das habilidades ou ter uma mentalidade capaz de se adaptar calmamente a qualquer desafio. Na arquibancada, o público pergunta se ainda há alguém na zona de lançamento e se ele desistiu. O Prota, ainda ali com os olhos fechados, os abre, sente-se preparado e dá o primeiro passo. Um som ecoa, e na ilusão, Joey está caindo de um penhasco liso, e invoca sua arma de chamas, crava no gelo e se apoia nela. Então percebe algo, um monstro se aproximando. Ju pensa que está em um penhasco sem atrito, onde não consegue nem ficar em pé, e monstros voadores o atacam de cima. Esse tipo de configuração é realmente complicada. O sistema mostra os pontos-chave, e aciona o ataque, veneno ferroado de aranha e estalo de língua grudenta. O Prota avança para enfrentar os monstros com seu poder, absorvendo e derrotando a ave. Ju pensa que isso não é nada, apenas um aquecimento. E continua subindo as escadas e entende que os monstros da ilusão parecem intimidantes, mas sua força equivale à dos grunos da Selva da Sombra Silenciosa. As informações de Aileen mencionavam que, perto do cume, os monstros atingem a classe guardiã, e em seu nível atual, ele pode lidar com eles. A outra ilusão é um labirinto. O Prota observa ao redor e pensa que ilusões assim sempre criam terrenos difíceis e imprevisíveis. Se alguém cai em um ambiente que contraria completamente seus poderes, acaba praticamente preso. Ju libera chamas, abrindo espaço, e vê uma luz brilhando ao fundo.
Yi pensa que suas habilidades podem se adaptar a qualquer ambiente e a qualquer lugar. O prota continua avançando. Os garotos próximos aos degraus perguntam se ele sobe 2 degraus só para se exibir, e dizem que ao começar por último de propósito, ele realmente quer ser o personagem principal. Joe continua subindo com facilidade, e os garotos, surpresos, reclamam que isso não é justo. Um deles o chama de chefe e pede para levá-lo junto. Os 2 garotos ao lado se irritam, acertam o colega e perguntam quem está se exibindo, e se ele o chamou de exibidos. O garoto coloca a mão na cabeça e pede para não apanharem, dizendo que estava errado e sem julgamento. Corey comenta que ele é ainda mais rápido do que esperava e que nesse ritmo pode realmente chegar ao topo. Aileen se pergunta se Zu conseguirá alcançar o cume e lembra que ele era apenas um novato desinformado até pouco tempo atrás. Recorda Yi dizendo que escolheria a opção C, unir-se e destruir aquele monstro feio, e presume que ele não seja do tipo que ignora quem já salvou sua vida. A vice-capitã pensa que agora ele está mirando em algo que nem o comandante conseguiria alcançar. Enquanto isso, as pessoas continuam caminhando, e a capitã anuncia que Bai terminou o percurso com 38 passos, a Santa completou com 35, e a maior pontuação atual é de Olaf, com 40 passos, mantendo-se na liderança. Tony olha para trás e nota o garoto da família Zong exausto. G, cansado, percebe alguém finalizado e pensa que cronometraram a entrada na ilusão para coincidir com a sua, emboscando-o lá dentro. Todos se uniram contra ele. Com apenas 31 passos, 9 a menos que o recorde da família, ele se pergunta onde isso vai acabar, até que alguém o chama. É Olof, dizendo para ele latir como um cachorro 10 vezes e se retirar agora, garantindo que sua família mantenha uma cadeira no parlamento, uma saída digna, apenas um sacrifício. G fica com os olhos cheios de lágrimas e começa a chorar até notar alguém passando ao seu lado. Tony se surpreende ao ver uma pessoa avançando e se pergunta quem é. O prota acaba de ultrapassar o garoto nos degraus. G pensa que ele é incrivelmente forte, e se soubessem que alguém assim morava em Nirai City, teriam implorado para que o representasse. Aileen pede para Zou ajudar G, mas G continua caminhando, e a vice-capitã pergunta se ele não a ouviu. O Tony diz para os seus homens pararem de ofar, pois a família Olof gastou uma fortuna treinando-os para que eles pudessem segurar a linha em momentos como esse, e eles precisam seguir mais alguns níveis, e tem que bater o recorde de 50 passos da família. Mas um dos homens acaba caindo, e outro também, e o Tony fica irritado e pensa que é um pouco imprudente, mas ele está se movendo rápido desta vez. Para onde foi aquele garoto? Até que o Tony olha para trás e se depara com o Joe, e fica em choque. O prota passa ele e diz que o segundo lugar é dele. Olof fica muito irritado, e o Joe continua subindo os degraus facilmente e pergunta por que ele parou de perseguir, dizendo que um homem de verdade não desiste tão facilmente. Tony pede para ele esperar, mas Joe segue determinado. A capitã anuncia que ele está na liderança com 60 passos, depois 82, 99, igualando o recorde mais alto do comandante Colo, mais um, e ele alcança o topo. A plateia observa em euforia, e um rapaz de óculos comenta que estão testemunhando a história. O parceiro ao lado pergunta quem é aquele garoto, e outro, chorando, diz que apostou tudo o que tinha no Tony e quer entender como perdeu. O chefe do cassino pensa, desesperado, que aquele garoto até pouco tempo estava embaixo e agora o fez perder tudo, apostando até os próprios órgãos. Joe dá mais um passo e diz que, em uma hora como aquela, tudo o que quer dizer, e se pergunta se é só isso. Seu fone começa a tocar, e Aileen grita para ele parar de se exibir, mandando que ajude G, dizendo que ele ganhou uma rodada e agora está se achando. Joe responde que jura não estar se exibindo, que vai apenas cumprir a missão como prometeu. Joe avança para baixo, e o rapaz de óculos pergunta o que ele está fazendo, questionando se não deveria voltar pelo caminho seguro para evitar novas ilusões. Tony o nota descendo, e o protagonista passa por ele perguntando por que ainda não chegou ao segundo passo, provocando-o e perguntando se é bom mesmo ou só fala. Olofo se irrita e pensa que ele já devia ter terminado, se voltou apenas para humilhá-lo. Joe se aproxima de Z, o encara por um instante, e o garoto da família Zug não entende o que está acontecendo. Joe ergue nos braços e começa a subir novamente. Tony, surpreso, pergunta se ele pretende arrastar um peso finalizado até o ponto, dizendo que está sozinho em uma ilusão criada para duas pessoas. O protagonista segue firme, atravessando diferentes ilusões. Em uma delas, enfrenta chamas e usa
usa sua barreira. Em outra, repleta de monstros, derrota todos com golpes precisos e avança saltando. Quando surge um rio cheio de peixes, Joe voa levando o garoto com ele. Jay, agarrado ao pescoço dele, pensa que tentou ajudar de algum modo para não ser um fardo, mas o chefe se movia tão rápido que era inacreditável. Antes mesmo de se acostumar à tontura de entrar na ilusão, ele já estava agindo. Foi quando percebeu que a melhor ajuda seria apenas se calar e segurar firme, como um verdadeiro acessório, deixando o chefe fazer o resto. Mais tarde, o protagonista para e o coloca no chão. G respira ofegante e percebe que chegaram ao 50º degrau. Joe diz que, enquanto ele estiver um passo acima de Tony, já estará seguro. G começa a chorar e diz que garantiram que ele será bem recompensado após o torneio. A partir de agora, ele é um benfeitor da família John. Tony grita furioso. Joe olha para trás e Olof pergunta se ele tem ideia do que está fazendo, se pretende arruinar o plano que a família levou 4 anos preparando, e o ameaça dizendo que, se tocar neles, estará acabado. O protagonista o encara sem demonstrar medo e se lembra de Justin, que havia enchido suas 4 malas com explosivos antes de partir. Assim que o chefe focou nele, detonou tudo, sacrificando um companheiro de equipe inútil no processo. Joe também recorda o momento em que o soldado puxou sua camisa e perguntou o que realmente aconteceu no abismo, e por que ele foi o único que voltou. No presente, o protagonista se pergunta se aquelas pessoas estão tão acostumadas a serem tiranas que acreditam que todos devem se curvar, e se não percebem que estão criando inimigos por todos os lados. Zoe olha para o garoto e pergunta se ele quer que o ajude a descontar a raiva. Zé responde que está tudo bem, que só vai adicionar isso à recompensa. Zoe se move rapidamente e acerta Olof com um chute violento. Tony observa em choque, pensando que nem mesmo o comandante do esquadrão de extermínio ousaria enfrentá-los abertamente, e se pergunta quem diabos ele pensa que é. Olof rola de graus abaixo até atingir o chão, enquanto alguém filma toda a cena. Em outro lugar, um homem se levanta furioso e ordena que o relatório sobre Joe seja entregue ainda naquela noite. Zentin, chefe do departamento de inteligência da cidade de Nirai e patriarca da família Bai, está ao lado dele. Rhodes Olof, presidente do parlamento de Nirai e patriarca da família Olof, diz que não importa quem Joe seja, se ousar mexer com ele, pagará o preço. No dia seguinte, em uma casa simples, o protagonista está sentado comendo, pensando que a primeira rodada do torneio de seleção terminou há 2 dias e surpreendeu a todos. Tony, o principal concorrente antes da disputa, acabou em 3º lugar, mas ainda assim teve um desempenho impressionante. Mesmo após ser chutado montanha abaixo, escalou tudo de volta e desabou no 49º degrau. Antes da competição, havia apostado todos os cristais mágicos que trouxe do abismo, além dos próprios órgãos, e lucrou alto com as apostas de 1000 para 1. O dono do cassino agradeceu por ter poupado sua vida, e Zoe pensa que aquele velho precisou vender tudo o que possuía para pagar as 50 moedas de ouro prometidas. Cada moeda de ouro, antes da catástrofe, valia cerca de 1000 yuan, e segundo Aileen, 50 moedas equivalem ao que ela ganha em um ano inteiro de caçadas a monstros. Joe conclui que fez uma pequena fortuna com a recompensa por ajudar o jovem mestre da família John. De repente, alguém arromba a porta. Joe se assusta, e Aileen, o protagonista, fica surpreso ao vê-la, e a vice-capitã pergunta se ele recusou uma vila de 3 andares da família Zong, só para continuar naquele apartamento degradado, chamando-o de estúpido. Zoe arregala os olhos e aponta pela janela, dizendo que o prédio fica perto da moradia dela, sede da equipe de extermínio, sendo mais seguro assim. A vice-capitã revira os olhos e diz para ele não desperdiçar dinheiro, pois em tempos de apocalipse cada moeda deve ser usada para se fortalecer. Em seguida, comenta que haverá um leilão naquela noite, e o avisa que vai levá-lo para expandir um pouco os horizontes. O protagonista pega o convite e pergunta sobre o leilão. À noite, os dois caminham, e Ju se assusta ao ver um rato, perguntando se aquele lugar assustador é mesmo onde o leilão acontece. Aileen explica que ali vendem itens proibidos no mercado público, mas muito procurados, o chamado mercado negro. Ju pergunta se isso não é ilegal e se ela não está participando. Eles param diante de uma porta. Aileen bate, ela se abre, e ambos entram. Ela manda ele ficar por perto. Caminham até uma sala iluminada, e Zoe arregala os olhos. Pessoas mascaradas o cercam com armas. Uma figura encapuzada se aproxima, tira o capuz, mas mantém a máscara e pede o convite. Aileen entrega, ele confere e manda segui-los. Em outra sala, os dois se sentam na arquibancada lotada, e Zoe comenta que há muitas pessoas, encostando-se na cadeira e perguntando se o lugar é legal. A vice-capitã responde que, com o apoio da família Bai, legal ou não, é tratado como legal, e que civis comuns nem entram ali. No segundo andar, o corretor Hart, representante da família
família Olof observa. Um guarda o avisa que Aileen do esquadrão de extermínio está no assento 17 com Joe. Hart comenta que o mundo é pequeno. No palco, a apresentadora dá boas-vindas e anuncia mais de 100 tesouros raros. O primeiro item é uma cauda de sereia impecável, parte de monstro rara, comestível e famosa por retardar o envelhecimento. Um garoto comenta que é um item premium, capaz até de salvar o bisavô. O deus Barata detecta a nota F de característica, e Zoe pergunta por que brigam por algo tão lixo. Elaine responde que prolonga a vida e o chama de burro. A apresentadora mostra itens não vendidos, agora com desconto e preço inicial de 100 moedas de cobre. Um rapaz diz que é lixo inútil. Outro comenta que cadáver de monstro nem sempre vale algo. O deus Barata detecta corpos de monstros de classes E, A, C, D e A. Zul sorri, levanta a mão e diz que quer todos. A apresentadora pensa que acharam um idiota. Zul pensa que vai lucrar e Aileen chama ele de burro. Em seguida, ela anuncia um dos itens mais aguardados, do Abismo Rank C Planalto Congelado. Aileen comenta que é o que queria. A mulher explica que é um cristal mágico da aranha Grossfan com mais de 50% de pureza, intacto e de alta qualidade para despertadores de gelo. O preço inicial é uma moeda de ouro. Aileen fica séria, lembrando da luta contra o monstro que falava, pensando que suas lâminas de neve com afinidade de gelo se tornarão mais fortes. Ela levanta a placa e a apresentadora anuncia o lance do assento 17. Logo alguém cobre, assento 1. O convidado mais honrado oferece 10 moedas de ouro, com aumentos de uma por vez. Hart observa e comenta que esse é o item que o jovem mestre Tony pediu. Ellen olha para trás, irritada, percebendo que a família Olof também está disputando, e pensa que a situação acabou de ficar complicada. Então Ellen aumenta o lance para 11 de ouro, e o corretor eleva para 15. A vice-capitã continua subindo até 20, e Hart logo responde com 25. As pessoas ao redor murmuram, dizendo que o assento 17 deve ter enlouquecido por desafiar a família Olof, e o protagonista pensa que aquilo não é nada bom. O corretor comenta que ela é só uma vice-capitã e duvida de quanto dinheiro poderia ter. Aileen o encara e aumenta para 30 de ouro. A apresentadora, empolgada, pergunta se o tesouro vai mesmo para o assento 17. A vice-capitã pensa que está usando todas as economias e torce para que dê certo. A apresentadora anuncia que ainda não acabou, pois o assento acaba de ofertar 35 de ouro. Todos se espantam e Aileen fica frustrada. Um guarda se aproxima dizendo que o chefe mandou uma mensagem, perguntando se ela já está sem dinheiro, e debochando que se não pode pagar para jogar, não deveria aparecer ali, pois aquele não é lugar para pobres. O corretor lá em cima ri e pergunta como deve estar a cara deles agora. A apresentadora faz a última chamada, e o protagonista pega a placa da parceira, se levanta e oferta 50 de ouro. Todos ficam em choque, e Aileen se surpreende. Hart acha interessante, dizendo que em todos os seus anos com a família Olof nunca viu alguém atravessá-los até o fim. A apresentadora anuncia que o assento reage oferecendo 55. A disputa continua e o valor chega a 80 de ouro. Joe sorri e lança 90. Aileen diz que não podem passar disso, mas Joe lembra que tem 80 e que John disse que aquela vila vale pelo menos 20, então ainda podem seguir. Pede para ela não se preocupar, pois garantirão o item primeiro, se precisar falará com John. Joe se aproxima e diz que ele tem razão, que algumas moedas não são nada e que cobre o que faltar. O guarda informa ao chefe que não podem continuar, pois o orçamento da família foi ultrapassado, e Zong agora os apoia. O protagonista mostra o dedo do meio para eles, provocando, e Hart fica furioso. Mais tarde, em outro lugar, a vice-capitã agradece por tudo naquela noite e diz que pagará aos poucos. Zong responde para ela não ser tão formal, pois cada moeda deve ser investida para se fortalecer, e que apenas seguia o conselho dela até o fim. De repente, todos sentem uma pressão forte no ar, e G, assustado, pergunta o que está acontecendo. A vice-capitã pega o aparelho, que emite um alerta. Todos os membros do esquadrão de extermínio devem responder ao plano de resposta A. Desastre nível A. Pela cidade, sons altos ecoam, e um monstro emerge do chão soltando rugidos ensurdecedores e emanando uma energia intensa. Após Aileen receber a mensagem de emergência, chega outra ordenando que reúna as patrulhas e escolte os civis aos abrigos. A vice-capitã tenta dar ordens, mas o protagonista a interrompe, dizendo para ela não falar mais nada, pois naquele momento toda a unidade de combate conta, e agora aquela é toda dela. Zé afirma que também vai ajudar e os três correm. Em outros pontos da cidade, o fogo começa a se espalhar.
Um drone sobrevoa e ordena que todos os civis sigam para os abrigos. As pessoas correm desesperadas até ouvirem um rugido. Quando olham, veem monstros voadores. Um deles mergulha em alta velocidade, atinge o chão e mata alguém na hora. Os que estão por perto entram em pânico e correm ainda mais. No meio da multidão, uma criança chama pela mãe, até que ela finalmente aparece e a pega nos braços. Destroços caem e causam grandes impactos enquanto monstros de diferentes espécies avançam. Um deles salta e mata um rapaz com um único golpe, e outros continuam massacrando os civis. A mulher com a filha corre, mas um monstro surge diante delas e parte para o ataque. Ela fecha os olhos, mas o protagonista aparece e corta a criatura, salvando-as. A mulher olha assustada e percebe que foi salva. Joe libera chamas e as lança contra os monstros, protegendo mãe e filha. Ela agradece, aliviada. Logo em seguida, Joe ouve uma voz, é Elaine, resgatando duas pessoas. Um rapaz ao lado observa e comenta se aqueles não são os mesmos caras que estavam com Tony mais cedo. O protagonista ouve e pensa que, como despertadores, aqueles covardes ficaram parados enquanto os civis eram massacrados por monstros e, no fim, se disfarçaram de pessoas comuns para fugir aos abrigos. A vice-capitã informa aos dois que estão sendo realocados para a força de reserva, com efeito imediato para ajudar na defesa da cidade. Um deles responde que foi ali para gastar dinheiro, não para morrer, e pergunta quem pagaria caso se machucasse. O parceiro concorda, dizendo que aquilo é problema do time dela, não deles. Um deles reconhece Ju e o provoca, dizendo para ele ir, já que gosta tanto de se exibir, e que vai esperar os monstros derrubarem o favorito do ano. De repente, uma corrente se enrola em seu corpo. É a Elaine. O rapaz pergunta o que ela está fazendo, e a vice-capitã responde friamente se ele não ouviu direito, deixando claro que aquilo é um alistamento, não uma negociação. Ordena que levem os dois e os tratem como desertores. O rapaz grita que não, dizendo ser atleta olímpico e que nem faz parte do esquadrão ainda, alegando que não podem fazer isso. O protagonista intervém e diz que a cidade está tomada por monstros e, mesmo assim, ele ainda bajula as 4 famílias, perguntando se acha que merece entrar no esquadrão. Nesse instante, a Elaine recebe outra mensagem. Todo o pessoal de combate próximo ao Portão Vermilhon deve prestar apoio imediato. Diversas explosões acontecem no local, e a vice-capitã decide deixar a missão sob responsabilidade dele. Logo depois, ainda na mesma região, a Elaine pilota sua moto com um parceiro na garupa em direção ao portão, onde há inúmeros monstros. Ela comenta que não há tempo para esperar reforços, então entrarão agora. Os dois descem da moto e avançam. O cenário está coberto de civis mortos e monstros abatidos. Joe observa e comenta que chegaram tarde demais. Mais criaturas surgem dos lados, em grande número, e Joe pergunta se serão apenas eles dois contra todos. A Elaine observa até notar algo e diz que, se aquele canhão ainda funcionar, poderão segurar a linha. Afirma que, se ele conseguir resistir por 2 minutos, colocará o canhão de volta online. Diversos monstros avançam de uma só vez, e o protagonista, tenso, pergunta se terá de aguentar 2 minutos sozinho, logo completando que vai aguentar. Joel começa a cortar as criaturas em pedaços até perceber uma indo em direção a ela. Ele usa sua língua grudenta, puxa o monstro de volta e o lança do penhasco. Outro surge rugindo, ele reage, mas é atingido. Joel libera chamas junto à lança, respirando ofegante. O monstro é gigantesco, e Joe entende por que aqueles dois não ousaram entrar no campo de batalha. Um erro contra criaturas assim seria a morte certa. Ao olhar para baixo, vê o corpo de alguém com parte do rosto arrancada. Joe, furioso, avança, salta sobre a besta e a acerta com a lança, pensando que fugir nunca é justificável. Joe pega um pedaço do corpo do monstro e o devora. O sistema notifica a aquisição do traço Garra de Dragão Prendedora. O protagonista fica mais forte e desfere um golpe poderoso, mas algo ainda se aproxima e causa um grande impacto. Quando a fumaça se dissipa, surge uma criatura cercada por filhotes. Ela lança uma esfera repleta deles, provocando uma explosão, e várias aranhas começam a avançar. Joe percebe e pensa que, naquele ritmo, eles nunca pararão, se perguntando onde estão os 2 minutos de reforço. Ele pensa que, se perderem aquela muralha, a cidade atrás deles será destruída e mais pessoas morrerão. Desde o momento em que pisou ali, recuar deixou de ser uma opção. Chamas se espalham, monstros terrestres e voadores se aproximam, e o protagonista ergue a lança, ativando sua habilidade céu escaldante, espiral de fundição, destruindo as criaturas. Na sala de controle da defesa da cidade, uma voz anuncia que nenhum sistema está ativo e que o cristal principal não responde, ordenando a reexecução da sequência de ativação. O rapaz ao lado diz que isso não é bom, pois a sequência é iniciada, mas o cristal não reage.
Então alguém se adianta e pede para deixarem que ele resolva. O chefe pergunta quem é e o operador responde que se trata do jovem mestre da família Zong, cujo clã desenvolveu todo o sistema de defesa e que ninguém entende mais daquilo do que ele. Zi vai direto aos computadores, invocando mais 2 mãos em seu corpo para operar outras telas. Logo percebe algo e pensa que o cristal de loop de resposta está ativo. O cristal amplificador de energia está online e o sinal de detecção de ameaça está estável. Se o cristal e o hardware estão em boas condições, então talvez G continua digitando rapidamente e confirma o que suspeitava. Houve uma interrupção de energia. Alguém usou a sobreposição de emergência durante o diagnóstico do sistema para cortar toda a saída dos cristais. As torres de vigilância, a defesa externa, todos os canhões e até o núcleo de 3 camadas que alimenta o sistema de proteção foram desativados. Esse tipo de comando nem é usado em manutenções regulares. Alguém sabotou as defesas de propósito. Estão tentando entregar a cidade de Nirai aos monstros. Ele ordena que priorizem a reinicialização das armas internas. O jovem mestre aperta um botão e o cristal começa a liberar energia. Os canhões voltam a disparar e todos comemoram aliviados por ver o sistema online novamente. Z continua operando e pensa que ainda bem que o esquadrão de extermínio realiza exercícios de desastre com frequência. A igreja cuida da evacuação e do suporte médico enquanto o Bureau de Inteligência mantém a ordem na cidade. Um mascarado anuncia que a passagem da Zona C está lotada e orienta todos a seguirem para as rotas de trás. O jovem mestre reflete que os militares planejavam deixar o esquadrão de extermínio se desgastar sozinho durante a invasão, mas agora, com a cidade à beira do colapso, são obrigados a intervir. Ele pensa que, se tivessem agido antes, mesmo com o sistema sabotado, os danos seriam menores. E ainda não acabou. Mesmo com o sistema reiniciado, as torres precisam manter a linha, a qualquer custo. Se o muro cair, a cidade estará perdida. Em outro ponto, o protagonista respira ofegante após eliminar todos os filhotes e pensa que eles nem o deixam descansar. Depois da última espiral fundida, não consegue lançar outra por um tempo. Pergunta se a parceira ainda não terminou, até que um monstro diferente se aproxima. Ju salta na direção dele, encara-o e lança chamas direto na boca da criatura. Em seguida, Zou cai no chão, olha para os canhões e comenta que ela disse 2 minutos. Mas os 2 viraram 4 e agora já são quase 10, perguntando de novo se ela terminou. Um monstro se aproxima por trás. O protagonista se vira e se depara com ele. A criatura avança em direção ao canhão. E Zou percebe que ela está indo para a torre. Ele se move rápido, salta sobre o monstro, ativa as chamas e o finaliza com um único golpe. Outro se aproxima, mas o canhão é ativado e acerta em cheio. Joe pergunta se ela terminou, e Aileen surge atrás, dizendo que demorou um pouco, mas o cristal foi restaurado. Os canhões começam a disparar, e soldados se aproximam. Joe percebe e a vice-capitã afirma que finalmente estão em posição. As torres logo voltarão a funcionar, e até lá manterão a linha, aconteça o que acontecer. Os soldados confirmam. Eles notam os monstros se movendo rápido no chão e começam a atirar sem parar, mas as criaturas alcançam as fileiras e a luta vira corpo a corpo. Um soldado é derrubado, outro grita para ele se levantar, mas também é atacado e jogado no chão. Os que restam continuam atirando. Um deles, com os olhos marejados, vê o desespero se espalhar, mas não para de atirar, gritando para que todos os monstros sejam eliminados. O protagonista avança com a lança envolta em chamas e continua atacando, mesmo exausto. Ele pergunta se ainda consegue segurá-los, pois cobrirá aquele lado e pede para todos recuarem. Os soldados acabam mortos. Ju observa, furioso, pensando que malditos sejam todos eles. Mais monstros voadores se aproximam, e Ju ataca, causando uma grande explosão e dizendo para que sejam eliminados de uma vez. Um som ecoa, e uma porta se abre. Algo começa a sair, um enorme canhão rotativo. Alguém chama pela vice-capitã, e é o rapaz da sala de defesa informando que o canhão guardião está totalmente carregado. As criaturas continuam avançando, e Aileen ordena para abrir fogo. Os canhões disparam contra os monstros, provocando explosões enormes e reduzindo-os a pedaços. O protagonista observa enquanto o fogo consome tudo, até que o barulho cessa e a fumaça se dissipa. Joe continua olhando e diz que a maioria foi eliminada, e os poucos que restaram fugiram. Aileen explica que o canhão é capaz de eliminar grupos inteiros, mas precisa de tempo para recarregar entre cada disparo. Normalmente, quando ocorre uma brecha abissal de
classe A, são detectados picos de energia semanas antes, o que permite preparar as defesas perto dos possíveis pontos de entrada. Dessa vez, porém, Jo escuta atentamente enquanto ela continua, dizendo que não houve qualquer sinal de aviso. O protagonista a observa, toca o ombro dela e diz que aquilo não é culpa sua. A Elaine, com lágrimas nos olhos, responde que sabe, mas é difícil aceitar. De repente, um ataque se aproxima. Eles olham para frente e veem algo vindo em alta velocidade, levantando poeira e provocando um estrondo ensurdecedor. É um monstro gigantesco, coberto por diversas caudas, que move uma delas diretamente na direção do canhão. O protagonista pensa que não pode deixar isso acontecer, mas a criatura acerta o canhão, destruindo tudo ao redor. Joe começa a cair e, ao olhar para o lado, percebe que sua parceira também está despencando. Joe usa os braços alongados de macaco para segurá-la e, com a outra mão, tenta se prender ao penhasco, mantendo a Elaine firme com o braço enorme. Ela o encara surpresa e diz que todos os caminhões foram destruídos em instantes, completamente aniquilados. O protagonista observa o horizonte e pergunta se Roda A é aquilo. O monstro ruge e ambos dizem que não podem permitir que ele destrua o muro. Eles saltam contra a criatura, combinando força e habilidade, mas nem sequer conseguem arranhar sua pele. Joe se pergunta se o golpe ao menos foi sentido. Ele salta sobre a besta e mira nos olhos, dizendo que se a pele é mais resistente que aço, então atacará o ponto mais vulnerável. Uma luz intensa é emitida, mas Joe não consegue perfurar os olhos e fica confuso. A criatura se agita violentamente, derrubando, e continua devastando o campo com sua boca colossal. O protagonista observa enquanto a pressão ao redor se torna esmagadora. A Elaine, tomada pela raiva, diz que nesse ritmo, o muro vai ruir. A besta libera uma energia avassaladora, abre a boca e avança na direção deles. Então, jatos de plasma começam a ser disparados. Alguém está sobre o monstro, atacando. Zoe e Aileen olham surpresos e veem uma figura empunhando uma arma. É o Capitão Lin Shaw do Esquadrão de Extermínio. Ambos ficam impressionados e o protagonista pergunta se aquele tio é mesmo o capitão. A vice-capitã confirma, dizendo que ele é o líder do primeiro esquadrão, segundo apenas ao comandante Corey em toda a força de extermínio. Explica que ele tem aquela aparência por controlar o plasma em combate e, após anos em batalhas contínuas, sofre de anemia crônica. Plasmas começam a se erguer. O capitão fecha o punho e invoca várias mãos de energia que golpeiam a criatura sem parar. Zoe observa admirado. A besta ruge de dor enquanto o plasma escorre pelo corpo dela, mas de repente sorri e ataca com suas múltiplas caudas, causando um impacto devastador. Zoe comenta que aquele golpe é forte o bastante para rachar a muralha, e Aileen diz para ele relaxar. Após o ataque, o capitão segura o impacto com a própria arma, e a vice-capitã afirma que algo assim não o afetará. Bling move o dedo e transforma o ataque em energia oposta, esmagando o monstro contra o chão. Ele limpa o plasma da boca e diz que, para os que jazem enterrados ali, o medo, a raiva e a tristeza, ele ouviu todos, enquanto o capitão libera mais plasma, declarando que usará os restos daqueles guerreiros para exterminar a criatura. O monstro urra e Ling o ataca com poder devastador. Os dois parceiros assistem impressionados. A besta é partida ao meio com um único corte da espada dele. Joe observa, pensando que a pressão que sente é aterrorizante. Então esse é o poder do capitão do primeiro esquadrão. Link tosse, olha ao redor e diz estar orgulhoso, pois nenhuma alma fraquejou no final. Mesmo agora, o plasma ainda arde com o espírito de luta. Aileen comenta que talvez ele devesse estancar o sangramento primeiro, e o capitão responde que apenas se empolgou após o aquecimento. Pergunta pelos curativos e diz que aquele rancor só será resolvido quando eliminarem o Senhor Abissal. A vice-capitã confirma que trouxe alguns. Ju pensa que não há tempo para descanso. Mesmo tendo evoluído muito desde o retorno, ainda está longe de alcançar o nível de um despertador de classe capitão. Ju então olha para o céu e vê aviões se aproximando, carregando algo. Sem entender, observa até que um deles se abre e algo desce ao chão. É Ji, dentro de um robô, dizendo que a partir de agora podem deixar a tecnologia com ele. Ji explica que todo o sistema de defesa de Minhai foi construído com a tecnologia de seu grupo e garante que ao amanhecer, os drones de reparo deixarão as muralhas novamente em condições de uso. Uma voz comenta que é impressionante e o protagonista diz que, comparado a essa tecnologia avançada, o antigo posto avançado parecia uma vila primitiva. Não é à toa que todos querem se mudar para Minhai. O capitão informa que o comandante solicitou a presença dele, de Aileen e de Ji no Conselho Supremo. Ju argumenta que o muro não será restaurado tão cedo, e se todos partirem, os monstros podem retornar. Ling responde que ficará, pois um a mais ou a menos não fará diferença, e diz que até espera que venham, poderia usá-los.
Já na cidade de Mingai, dentro do prédio do parlamento, Jie relata que o capitão do primeiro esquadrão chegou a tempo e eliminou a criatura gigante desconhecida. Agora, os robôs de reparo do grupo Zong estão reconstruindo a seção que desabou. Isso conclui o relatório. Aileen confirma a finalização e se apresenta formalmente. Rhodes observa em silêncio, enquanto Siwei, presidente do grupo Zong e chefe da família, declara que a principal causa da ruptura em Mingai durante a invasão abissal foi a sabotagem deliberada do núcleo de energia, o que impediu a ativação das 3 camadas de defesa. O relatório de Aileen confirma que, após a restauração da energia, as defesas funcionaram corretamente, e Siwei propõe uma investigação completa. Jen diz que o departamento de inteligência cuidará disso, mas acredita que há algo mais urgente. Ele questiona se todos percebem que não podem simplesmente colocar a culpa nos outros para encobrir o caso, quando uma voz o interrompe. É Taisia Yusser, chefe da família Yusser e suma sacerdotisa da igreja Esper. Ela afirma que, no momento, a prioridade máxima é lidar com o surgimento inesperado do abismo de classe A, e pergunta ao comandante quando o esquadrão de supressão será desdobrado. Corey responde que a força de extermínio e os combatentes de elite de cada facção já estão reunidos, mas houve um incidente. Uma mensagem chegou pouco antes da reunião. Todos assistem ao vídeo em que um monstro extremo aparece e alguém pede socorro. É a instalação de pesquisa 12. Ela está sob ataque. O protagonista pergunta sobre o local, e a Helena explica que é a instalação mais secreta do grupo Jongo, dirigida pela irmã de Ji, e nem ele tem acesso aos dados de pesquisa. Ji pensa na irmã, e Joey pergunta por que algo tão importante foi construído fora da cidade. A vice-capitã responde que era para ser interna, mas o conselho rejeitou o plano, alegando riscos de segurança e forçando sua remoção para fora dos muros. Joe comenta que vê uma armadilha clara, e Joe pergunta se evacuaram e se a irmã está segura. Verion responde que nenhum sinal de alerta foi recebido, e que quase todos ainda estão presos lá dentro. Por isso planeja adiar o envio da supressão e mandar o capitão liderar uma missão de resgate à instalação 12 primeiro. Taisia se opõe, afirmando que a igreja sente a energia do abismo aumentar e, se não eliminarem o Senhor logo, a situação sairá do controle. Corey decide deixar o resgate com o Capitão Ferro do 2º Esquadrão, enquanto o Esquadrão de Supressão prossegue conforme o planejado. Tim rebate dizendo que isso não funcionará, pois o esquadrão atual não atinge o requisito mínimo de 10 despertadores de nível 1 para invadir um abismo de classe A. Mesmo com ele liderando, cada nível 1 é essencial para o primeiro ataque contra o Senhor Abissal. Siwei diz que isso não basta e lembra que foram eles que forçaram a instalação 12 a ser movida, então não podem simplesmente ignorar e deixar todos morrerem. Rhodes retruca que a prioridade é eliminar o Senhor Abissal, pois quanto mais demorarem, maior o risco para Minkai, e encerra dizendo que o esquadrão de supressão prosseguirá como previsto. Ele pensa que Zou é um tolo que recusou se unir à família Olof e agora espera apoio. Corey reflete que aquele discurso nobre é apenas fachada. Tudo não passa de uma manobra para enfraquecer a família Jongo. O protagonista entende e diz que nenhum deles pretende ajudar. O silêncio domina a sala, e Joe declara que irá sozinho. Em outro ponto, um avião avança em direção a um buraco de onde emana uma energia monstruosa e sufocante. A vice-capitã comenta que, desta vez, todas as unidades de combate da força de extermínio, inclusive ela, estão mobilizadas para a supressão do abismo, e por isso ele liderará a missão de resgate sozinho, sem qualquer apoio adicional. Zou, de olhos fechados, lembra-se de quando estava naquela sala, e Rhodes anunciou que o Conselho Supremo de Defesa havia rejeitado a operação de resgate, ordenando que todos os membros da Força de Extermínio se unissem à equipe de supressão do abismo. Naquele momento, o protagonista se desculpou e explicou que ainda não fazia parte oficial da força, estava apenas se voluntariando para resgatar a instalação de pesquisa 12 e, portanto, não tinha voz na decisão. No tempo presente, Zou pensa que o comandante Corey já arriscou a ira do conselho só para ajudá-los a passar e evitar os monstros que ainda vagam pelo solo, o que por si só já é uma grande ajuda. Uma voz afirma que os membros dele também se voluntariam, e Zou percebe que Zou está preocupado com a segurança da irmã. Os dois competidores que antes haviam duvidado de suas habilidades na primeira competição e Lu, com quem treinou no abismo, também se juntam. Joe adverte que essa missão não é como defender Minhai, pois não sabem o que enfrentarão. O guerreiro responde que estão com ele em tudo. Lu diz que Joe salvou sua vida e ainda lhe deve um agradecimento. Uma voz anuncia que estão se aproximando da zona de lançamento e ordena que a equipe de resgate se prepare para o deslocamento. O protagonista agradece pela confiança, diz que não precisa dizer mais nada e ordena o início da missão. O avião decola.
Uma escotilha se abre e um veículo é lançado. Zuo está dentro dele quando Ze o chama, dizendo que, pouco antes da partida, seu pai confessou que, independentemente do resultado, só se arrependia de não ter sido forte o bastante para salvar a própria filha. Ele já os havia ajudado 2 vezes nos momentos mais sombrios, e a família Zun jamais esquecerá isso. Zhou responde que sabe como ficar preso esperando por alguém e que se não ajudar agora, se arrependerá, só quer ser fiel a si mesmo. Brinca para pararem de chamá-lo de benfeitor, pois as pessoas podem pensar que é um velho. Mais tarde, explosões ecoam. Eles param o carro e descem. O protagonista observa a destruição e comenta que os monstros atacaram ali com a mesma força com que atingiram Minhai, perguntando se chegaram tarde demais. Algo se move sob as pedras. É uma pessoa ferida. Zhou corre até ela, e Jie pede que o homem aguente firme. Zhou nota algo estranho e alerta o parceiro para ter cuidado. De repente, um poder é lançado em Zi, e um monstro surge. Jie percebe que o inimigo estava apenas esperando por eles para atacá-los e fica preso junto do sobrevivente. O ferido pede que o eliminem. Zi pergunta se ele era uma isca. Zhou se move rapidamente e corta o monstro, mas ele se regenera, prendendo Zi. O sistema notifica Golias fluido juvenil. O corpo da criatura é composto inteiramente por líquido. Cortes físicos não causam dano real. Zhou diz que precisam destruir o núcleo de cristal, localizado perto do ombro. Ji afirma que não consegue enxergar o ponto fraco. Ele fecha o punho, libera mana e decide congelar tudo. O gelo se espalha e o núcleo é partido ao meio. Depois, no mesmo local, G derrota o monstro e liberta o sobrevivente gravemente ferido. O homem reconhece Zhu, dizendo que o viu na reunião da semana passada e que é estranho encontrá-lo ali. O protagonista responde que, quando vivia no posto avançado, as equipes de caça raramente voltavam completas. Esse é o verdadeiro rosto do apocalipse. Lu o chama e informa que não há outros sinais de sobreviventes. Tentaram todas as frequências, sem resposta, e pergunta se realmente não há mais ninguém vivo. O jovem mestre começa a chorar, dizendo que a estrutura principal da instalação subterrânea e seus sistemas de defesa não estão funcionando, e sua irmã e os outros ainda devem estar lá embaixo. Uma luz intensa surge. Eles olham surpresos e veem mais monstros se aproximando. Ze corre na direção de um deles, congela o núcleo e o soca. Os outros guerreiros observam enquanto mais criaturas aparecem. Lu ergue o cajado e libera magia, mas os monstros continuam avançando. De repente, algo se move ao redor dos 3 guerreiros e os puxa. É o protagonista, que os afasta do ataque. São muitos inimigos. Ze se ajoelha no chão, chorando e chamando pela irmã, perguntando se ela pode ouvi-lo. E em uma sala uma tela observa. A voz responde, é Zongyi, dizendo para ele ouvir com atenção. Precisam distrair os monstros primeiro. O monstro cerca os aventureiros. O protagonista percebe algo se aproximando, e G corre até eles dizendo para o seguirem enquanto a voz de sua irmã o orienta pelo comunicador sobre o caminho a tomar. Eles correm sem parar até avistarem uma pedra enorme. O jovem mestre segue na direção do portão. Todos entram rapidamente e o fecham atrás de si. As criaturas tentam invadir, mas não conseguem.